presidente da Jubame de 2012 a 2014. Fui consagrado ao Ministério Pastoral em 9 de dezembro de 2016. Desde então tenho feito um trabalho maravilhoso com os jovens da Igreja Batista Central Agostinho Porto, auxiliando ali o pastor Ricardo Félix. O pastor Vinícius Vargas é o atual primeiro vice-presidente da Jubame. Entrou no lugar dele. E está lá desde 2014. E também estará deixando a Jubame este ano na eleição de outubro de 2017. Foi consagrado ao Ministério Pastoral em 14 de julho de 2007. E desde 2014 também tem feito um trabalho maravilhoso com os jovens da Igreja Batista Fonte Carioca, auxiliando ali o pastor Jonatas Soares. O pastor Felipe Narciso é teólogo, palestrante, pregador da palavra, não poderia ser diferente, né? O pastor Vinícius Vargas também, né? Teólogo, palestrante, pregador e mestre em teologia sistemática pastoral pela PUC-Rio. Rapaz, hein? Mais unção que nós. Exatamente. Tem mais unção do que a gente. Nesta entrevista, né, eu, né, o professor William, idealizador da coluna Curtinha, chamei para a gente estar conversando sobre os jovens. Nós iremos falar se vivemos ou não, né, o início de uma juventude doente, pois nos parece que ela mudou bastante nos últimos 20 anos, ou seja, desde a nossa época, desde a minha época, né, para cá. Não vamos falar a idade aqui, porque a gente deve estar variando aí. Muitas igrejas têm perdido a sua representatividade na Jubame. Eu percebi isso claramente, né, nessa minha pouca caminhada com vocês, né, nesse ano aí. Percebi que houve até mesmo um certo, vamos dizer assim, desinteresse por estar na Jubame, por estar presente na Jubame, né, e principalmente na sociedade. A juventude parece que ela não é muito participativa hoje, né? Muitos têm abandonado os projetos cristãos e incentivado às vezes, e muitos deles não são incentivados por seus pais, né, a buscarem algo melhor, né, e nessa busca pelo algo melhor acabam não buscando, esquecendo as coisas do reino, não se interessando muito pelo trabalho da igreja. Isso tem virado uma moda, a verdade é essa. E acaba que esses jovens são aqueles que formam opiniões contrárias à liderança, né, ou aos jovens que estão na igreja. Acabam se manifestando e se tornando entre nós um rebelde sem causa, né? Não sei se eu estou certo. Bom, vamos lá. Introdução. O que vocês têm para falar a respeito disso antes que eu comece aqui a fazer as perguntas? Um breve comentário, se eu esqueci de alguma coisa, né? Pastor Vinícius. Eu acho que a gente tem vivido uma fase única na história da humanidade por conta dessa questão da revolução tecnológica, a pós-modernidade que surgiu trazendo muita coisa e parece que também já está acabando. A gente está vivendo um tempo que o Bauman chama de um tempo líquido, em que as coisas não ficam muito tempo de se solidificar. As coisas são muito liquefeitas, a gente não tem mais a força das organizações que tinha no passado, a força das lideranças que tinha no passado. Um monte de situações que você tinha no passado, elas ainda não acontecem. E o mesmo Bauman vai dizer que o mundo hoje, e ele é bem recente, ele morreu agora em janeiro desse ano, ele vai dizer que a gente vive um interregno. Ele diz a forma antiga como o mundo funcionava, ela acabou. Só que a forma nova como o mundo vai funcionar daqui para diante, ela ainda não está estabelecida. Então a gente sabe o que não funciona mais, mas a gente ainda não sabe o que tem por vir. A gente está naquele meio do caminho ali,
na fase de transição. E é a fase mais complicada, porque se você soubesse o que vem pela frente, você já conseguiria tentar se antecipar. Mas como ninguém sabe o que está acontecendo com a sociedade, com as pessoas e com o mundo, você não sabe qual vai ser o próximo passo, para onde a humanidade está caminhando, então a gente está meio nesse limbo aí, filosófico, sociológico, antropológico. A gente não sabe o que está acontecendo e aí é muito difícil você lidar com a juventude que é em si uma fase de transição na vida. O cara está deixando de ser criança para começar a ser adulto, ele sabe o que ele deixou de ser, mas ele não sabe também. Então a gente vive o mundo hoje vive uma fase de fim de adolescência. Ele ainda não sabe o que vai ser quando crescer. Liderar a juventude hoje está sendo muito desafiador por causa disso. Esse fim de adolescência é o jovem. Sim. Não cresce. É uma fase que ele já sabe o que ele deixou de ser. Sim. Mas ele ainda não tem certeza do que ele quer ser quando crescer. Ele ainda está naquela fase de indefinição, de transição, em que esse fim da adolescência e juventude, ainda, muita coisa do passado de criança ainda volta, mas ele ainda não consegue se assumir como adulto por conta de todas as perguntas e todos os questionamentos que ele tem. Acho que o mundo que a gente vive está desse jeito. Só a introdução dele já me deu uma vontade de dar uma sua pergunta aqui. É verdade, e o que ele está falando, a gente reflete, consegue ver um exemplo, por exemplo, eu trabalho muito com adolescentes, jovens. E aí a criança ela quer ser logo jovem, adulto. Mas quando chega nessa fase de jovem adulto, ela quer voltar a ser criança porque é muito trabalhoso. Então ele não tem noção do que vem, não está preparado para o que vem, está por vir. Mas ele também ainda não deixou para trás, ele não deixou ainda as coisas que foram. Ele ainda continua com brincadeiras da infância, ele continua com uma fala de infância, ele não tem muito objetivo na vida. E isso acaba, a gente como líder, a gente tem que se adaptar a esse momento, se adaptar a essa situação. Saber que cada caso, nesse caso, cada caso é realmente um caso. Você não tem como generalizar, você não tem como jogar todo mundo no mesmo pacote. Então você tem que ir com cuidado. Uns você vai ter mais liberdade, você vai ter menos liberdade para tratar, e outros você não vai conseguir tratar ninguém. Você tem que ter paciência, persistência para que a coisa chegue aonde você quer, onde Deus está colocando você. E aí essa fase de transição, essa modernidade com informação tudo quanto é lado, tudo quanto é jeito, internet, novela, filme, série, Netflix agora, algo parece que do outro mundo, parece que todo mundo no mesmo horário está vendo as mesmas coisas, enfim. Então são situações que você fica olhando e fala, gente, peraí, e onde a igreja se encaixa nisso? Como é que a gente vai tratar isso? Como é que a gente vai cuidar disso? Com as famílias cada vez mais diferentes, mais heterogêneas, cada vez com famílias cada vez mais dispersas, onde o garoto mora com um padrasto com a mãe, ou com uma madrasta e o pai, nunca é mãe e pai, né? Acho que 90% dos jovens hoje vivem nessa situação, não é pai e mãe que moram dentro de casa, é padrasto ou madrasta, e aí ele tem um meio irmão, ele tem uma família dele, ele tem uma outra família. Então são uma série de informações que às vezes nós não temos como codificar, porque ele tem a esposa dele, tem a família dele, eu tenho minha esposa e tem meu filho. E aí a gente não vive essa realidade de, ser padrasto de alguém que tem teatro, a gente não vive isso. Então a gente não sabe como esse jovem adolescente chega na igreja, cheio de vícios, cheio de mania, cheio de costume errado. E aí a gente tem que tratar, o trabalho tem que ser a fundo para que as coisas cheguem onde Deus quer que a gente chegue, que é o discipulado, cuidar dessa galera que está chegando na igreja. De acordo com tudo que vocês falaram, que já me deu vontade de fazer uma série de perguntas, mas eu vou me conter aqui, que senão é o que eu falei, que senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro. O papo rende, né? Pelo que eu estou vendo. Mas de acordo com a análise breve de vocês, primeira pergunta, hoje, então, os nossos jovens têm vivido um senso de desorientação. Eles têm perdido a fé em si mesmo, é isso? Não sei se têm perdido a fé neles mesmos, mas a gente está vivendo uma fase muito individualista. No passado você precisava de estar fazendo parte de um grupo grande ou de alguma coisa grande para você poder ser visto. Hoje em dia você vê, por exemplo, antigamente um artista para despontar tinha que estar numa grande gravadora. Hoje em dia qualquer um grava na sua própria casa, divulga no YouTube e passa por cima das grandes corporações, né? Você já não precisa mais de ter
essas grandes estruturas para poder funcionar. Então esse individualismo está deixando a gente um pouco nesse pé. Uma outra coisa que eu vejo que a gente tem hoje em dia, e também faz parte desse individualismo, você falou da Jumami, o pessoal falta de envolvimento, acho que é muito isso também. A gente faz as nossas próprias coisas aqui, eu não preciso das coisas que os outros fazem. Eu consigo na minha autossuficiência, dentro do meu próprio grupo aqui, a gente resolve a nossa própria história. E aí você vai tendo essa tendência de se isolar. E aí como é que o pessoal fazia antigamente, por exemplo, para questionar alguma coisa politicamente? Juntava muita gente para fazer um grande protesto. Hoje em dia, o cara não está preocupado com o que aflige o outro. Sim. Contanto que eu esteja bem, eu não estou muito preocupado com o que está acontecendo lá. E por isso que foi surpreendente essas manifestações de 2013, a juventude ter ido para a rua falar sobre política, porque desde 1992 a molecada já não estava mais na rua. Já estava um processo de apatia, um processo em que todo mundo é o rebelde do computador e que no conforto da sua casa você fala o que você pensa, mas que você nunca punha a cara para bater, você não ia para a rua para resolver isso. Então foram em 2013 e foi assim, um fenômeno que muita gente tentou analisar porque era muito diferente. Assim. Enfim, a gente está vendo uma galera que está vivendo uma nova fase do mundo e está encarando esse novo mundo de uma maneira diferente. E a gente que está num esquema talvez antigo, a gente precisa se adaptar para poder lidar com eles. É mais ou menos o que o Renato Augusto profetizou numa frase dele que diz assim: até bem pouco tempo atrás a gente podia mudar o mundo. E ele faz uma pergunta: quem roubou a nossa coragem? É verdade. E aqui a gente está falando sobre a questão eu acho que o jovem hoje ele é mal orientado por dois fatores. Primeiro, a quem ele busca orientação. Quem é que está sendo a referência dele. E segundo, a própria procura dele. Uma vez eu fui pregar numa igreja que eu falei lá sobre as pessoas se livrarem dos maus exemplos. Porque parece que contamina. O mau exemplo contamina de uma forma que está tendo uma força hoje. Impressionante, William. É impressionante que você pode tentar de todas as maneiras fazer a coisa mais correta possível. Quem é referência sempre quem a gente está vendo pela essa novela das 9. Sim. Eu não conheço, eu não vejo novela, mas pela rede social eu vejo que todo mundo admira a menina lá que é esposa do traficante, então todo mundo queria ser ela, pelo que eu entendo. Então assim, poxa, o mau exemplo é sempre proliferado, é um negócio esquisito demais. E aí tem você e eu somos professores, e o Vinícius também, sabe que você pode ser o melhor professor do mundo. Se o cara não quiser aprender, não há processo de ensino-aprendizagem. Então, assim como eu também sou um péssimo exemplo, ele também só procura os péssimos exemplos. Então, assim, o jovem hoje ele é mal orientado pelas pessoas que estão à frente, mas também pelas escolhas dele. Sim. Ele escolhe muito mal. Jovens têm escolhido muito mal, suas referências são péssimas. Sabe, você vê você vê uns caras no YouTube aí que não falam nada com nada. Você vai na televisão, você não acha graça nenhuma do que eles estão falando. O cara tem 5 milhões, 7 milhões, 8 milhões de seguidores. Gente que não acrescenta nada, não fala nada, não te ajuda em nada. E aí a gente como igreja, a gente fica perdido, porque a gente tem que ver esses caras, tem que desconstruir tudo que esses caras estão construindo dentro dessa juventude. Sim, sim. E aí não é a questão da desorientação, repetida, é porque estão procurando na fonte errada. Estão procurando na fonte errada. E esse é um problema sério. Porque aí o cara fala assim, chega no YouTube e fala assim, se alguém te ofender, cara, você tem que partir pra cima. Você tem que responder na mesma coisa. Você não pode levar desaforo pra casa. Quando a gente olha pra Bíblia, Jesus nos orienta a compaixão, a deixar para lá, a ser misericordioso. E aí, como é que você vai construir os valores de Cristo na vida desse camarada? Assim, eu vou dizer para você que eu não aceito muito esse negócio de falta de referenciar, não. Não há falta. Não há falta de referência. As referências são ruins. Não há falta de referência. Tanto para o bem quanto para o mal. As referências sempre estão ali. O grande problema é que o tal do livre-arbítrio faz com que eles escolham sempre a pior referência. E tem outra coisa, Felipe, que a liberdade e o cardápio de opções,
Aí você tem o direito de escolher e o pessoal acaba sempre escolhendo mal. Eu vejo isso muito. A molecada perde muito tempo em rede social e assistindo bobagem no YouTube. E às vezes eu pergunto de coisas simples, ou da Bíblia, ou de coisa que pra mim é tão básico e tão simples. E que simplesmente não sabe. Você se espanta outro com o dia, fato de não saber responder. Quero perguntar sobre Dom Casmurro. No meu tempo isso era obrigatório lá na escola. A gente lia forçado. E aí, como é que se desenrola a história? Eu falei, gente, não é possível que vocês não sabem, não leram, não conhecem, não entendem. Isso aqui já passou em novela, já passou em televisão. Isso é talvez a história mais conhecida da literatura brasileira. Mas é outro negócio, conhecem muitas outras coisas que não acrescentam em nada. E alguma coisa que, tipo assim, que pra mim era básico, é um negócio chocante. Não é possível que não se está aprendendo mais isso, não se está buscando mais saber essas coisas, enfim. Tem muita opção e o pessoal está indo para essa coisa mais fácil, mais simples. Eu conversei com uma vez um amigo meu, professor, que trabalhava no colégio, e ele sempre foi um cara muito exigente, muito correto no trabalho dele. E do outro lado tinha um professor, que o cara não dava aula, no dia das provas ele deixava a galera colar, era um professor bonachão, gostava de fazer gracinha para todo mundo. E chegava no final do ano, na época de formatura, aquele cara que ralou, que preparava a aula, que estava ali em cima, esse cara na formatura deixava de lado. O homenageado é aquele cara lá que... gente boa. É uma gente boa. Então assim, a galera também busca referenciais errados. Tem os dois, como a gente estava falando antes, tem os dois referenciais. Você tem uma liderança do bem, vamos dizer assim, tem uma liderança ruim. A galera busca a liderança ruim, busca o referencial ruim. Porque parece que é mais prazeroso, é um negócio mais de liberdade. Só que a gente sabe que liberdade tem muito a ver com responsabilidade. Eu passei por isso. Esses caras não têm responsabilidade nenhuma com a galera. Eu passei por isso. No meu primeiro período da faculdade, no segundo período da faculdade eu dei aula. Eu comecei a dar aula. Fui dar aula num dos colégios, pode-se dizer assim, mais conceituados aqui de São João do Meriti, Larostete. E eu passei por um problema desse, né, porque como professor de língua portuguesa e tendo o meu trabalho, o salário de professor nunca me interessou. Na verdade, eu dou aula por prazer, porque eu gosto, né? E aí eu acabei caindo de gaiato nessa história. Por quê? Porque eu queria dar aula. Aí o outro, né, gostava de falar gracinha. E aí o que acontece? Quando eu acabei pegando um coordenador também que gostava da gracinha. Com compensação, a diretora, né, me apoiava. E a gente você é um chato. Só porque queria dar aula. Hoje, graças a Deus, eu tenho os meus alunos tudo no meu Facebook. Né? Hoje estão todos com 26 anos, 25, alguns um é oficial do Exército, muitos são sargentos, né, do Exército, passaram em várias provas, cabos da Marinha, em concursos, passaram. Né? E eu recebo mensagens até que você chora, né? Você me diz assim, poxa, é gratificante quando você faz um bom trabalho e aí o aluno me fala assim, professor, eu tirei 10 na redação, eu fui bem nisso, poxa, se o senhor não tivesse puxado minha orelha lá atrás, olha, eu não sei o que seria de mim, mas lá atrás só a gente sabe como a gente chorou. Como a gente sofreu para que ele chegasse onde ele chegava. Eu isso tocou no assunto importante também, a questão do individualismo. As pessoas hoje não estão sendo formadas para trabalhar em grupo. Cada um por si. Cada um por si. É só você ver, é só você reparar uma coisa muito simples. Quantos adolescentes e jovens hoje usam fone de ouvido? Eles ficam naquele mundo deles ali, que ninguém tira. Ninguém tira eles daquele mundo ali. Se você chegar, porque a escola realmente reprime, diz que não, porque o cara tem que se aula. Mas se uma escola liberar fone de ouvido, você vai ter todo mundo de fone de ouvido e vai estar prestando atenção no professor. Porque
cada um quer viver o seu mundo, quer viver as suas músicas, quer viver as suas fotos, quer viver as suas imagens, os seus vídeos, a sua própria experiência. Tem muito dessa sociedade que prega isso aí. E aí a igreja que prega a comunhão dos santos. Como é que fica esse negócio? E rola uma coisa também de um processo de ansiedade que eu vejo muito, que é o seguinte: o cara que está aqui, ele está conectado com gente que está lá. Mas se ele estivesse lá, ele ia querer estar sabendo o que está acontecendo aqui. É gente que pouco vive o momento. Exatamente. Bom, gente, vamos para a segunda pergunta. A segunda aqui. Segundo os senhores, né, segundo tudo isso que nós estamos conversando, parece que a coisa está na sequência aqui, né, das perguntas. Está havendo uma decadência de nossos jovens em todas as áreas da vida. Parece que eles estão sem perspectiva, inclusive acho que já comentou sobre isso, né? Estão sem perspectiva. Se eles estão sem perspectiva, se sim, vocês acreditam então que eles têm piorado a cada dia? Infelizmente sim. Porque assim, eu tenho 35 anos, a minha adolescência foi pautada de ver os meus colegas estudando e trabalhando. Quando eu termino o ensino médio, o pai ele ainda vai fazer curso. Ele demora muito tempo para entrar no mercado de trabalho. Ele demora muito tempo a ter responsabilidade. Claro, tem as exceções, mas no geral, cada vez eles mais tentam postergar esse momento da responsabilidade. E isso é muito complicado. É difícil porque você tenta trabalhar de uma certa forma, você tenta e você é difícil você colocar, olha, faça aí, pô, vai ser melhor para você, vai ser melhor para a sua vida, vai ser melhor para eu fiz um grupo no WhatsApp, tá, compartilhando outro dia, para que a galera possa ter uma oportunidade de procurar emprego. Isso são ferramentas que a gente tem na mão, porque assim, eu não vejo a igreja somente como um lugar que você vai para o culto, acabou, vai embora. Sim. Eu vejo a igreja como um lugar de cuidado, em todas as áreas. Você vai para a igreja se você estiver cuidado lá. E aí é a mesma coisa. E aí eu tenho que fazer algo a mais. Eu preciso fazer algo a mais por esse jovem, esse adolescente. Eu preciso fazer alguma coisa para que a coisa funcione, para que eles tenham um horizonte melhor. Mas só que hoje está tudo tão descansado, tão permissível, né? Eu tenho alunos que frequentam balada desde os 14, 15 anos, mesmo sendo proibido, né? Que sentem prazer em falsificar a identidade para entrar nas baladas da vida, enfim. E como é que você faz isso? Como é que você vai abranger isso? Como é que você vai estar dentro desse negócio? É complicado demais, é complicado demais. Esse processo que a gente está vendo, a gente precisa entender também o seguinte, de quem é a culpa dessa questão da responsabilidade. Né? Porque, por exemplo, no meu tempo eu tinha que estudar e trabalhar. E quando fui estudar inglês eu já estava casado. Hoje em dia a molecada desde cedo estuda inglês, estuda, e o pai diz, não vai trabalhar não, vai continuar estudando. Vai continuar se preparando. Aí o cara faz a graduação e às vezes o mercado de trabalho diz que só a graduação não resolve, aí você precisa ter uma especialização, e precisa ter mais isso, mais aquilo, coisa e tal. Quando o cara tem um monte de coisa, ele não tem experiência. E aí você tem um monte de coisa, dizendo, não, precisa se preparar, e isso você vai ver no mercado de trabalho, isso você vai ver na igreja. A igreja diz que a juventude tem que se preparar, mas nunca coloca para agir, para fazer a coisa acontecer. Você vai ter isso num monte de situações que, às vezes, por exemplo, eu já passei por isso. Né? De alguém fala assim, não, você pastoreia juventude, então você pensa em pastorear uma igreja? Não sei, talvez, pela oportunidade. Aí o cara fala assim, não, porque você é muito novo, né? Eu tenho 35 anos, eu tenho 10 anos de ordenação ministerial, como é que eu sou muito novo? Quando é que eu vou ser maduro o suficiente? Quando eu já não tiver força para mais nada? Né? Qual é o conceito disso, de preparar-se mais e ter cada vez mais experiência, bagagem? E para quê? Quando é que a gente vai começar a gastar tudo isso? Não, é aquele lance também, né? Você até é novo. Aí daqui a 20, 30 anos, não, você está muito velho. Então qual é? A sociedade faz isso. E eu fico besta com como é que a igreja às vezes faz isso. Quando você tem uma recomendação fácil de Paulo para Timóteo, dizendo assim, não deixe ninguém te
por amar você porque você é novo. Assume o teu trabalho e faz. E a gente às vezes quer que não, deixa a galera se preparar. É fato. O cara se converte hoje na igreja. O cara que mais vai trazer gente para a igreja é o novo convertido. O que a gente faz? Não, esse cara precisa aprender muito inteiro. Aí quando ele está cheio de vício, cheio de mania, chato igual os clientes velhos, aí você fala, agora vai, agora o cara não quer mais ir. Não quer mais. Não tem prazer mais. A gente está fazendo um processo de autodestruição. Cara, assim, uma coisa que você está falando que a decepção de quem a gente está ajudando vem de quem é novo e de quem é antigo. Sim. A decepção não tem idade. Não. As pessoas que nos decepcionam não têm idade. Então eu prefiro às vezes que o jovem às vezes erre, mas que a gente consiga ajudá-lo na formação, do que aquele que já está com 20, 30 anos e que não tem mais como, ele está tudo entranhado nele. Os vícios, os costumes equivocados, a religiosidade está tudo entranhado. A gente vê agora da lição da EBD, Palavra e Vida, de João. E o trimestre passado foi João. E João, e a abordagem do autor é impressionante como João, ele desconstrói a religiosidade. Jesus veio para desconstruir uma religiosidade. E João deixa muito claro isso. Olha, a mulher samaritana, a mulher que tinha a mulher adúltera, Jesus vem para desconstruir isso. E às vezes nós estamos construindo nossos preconceitos. E aí tem que aceitar ele. Uma vez eu estava ouvindo uma reunião e o pastor falou assim, gente, o que eu faço com um rapaz que quer tá chegando na minha igreja com tatuagem? O que eu faço na minha igreja com um rapaz que chega com um brinco na orelha? Deixa ele lá. Deixa ele lá. É uma pessoa normal que escolheu viver assim. E com o discipulado, com o acompanhamento, uma hora ele vai entender que a vida com Cristo lhe faz diferente. E aí é a hora de a gente... Só que essa é a questão, né? Quando? Por que não pode ser agora? A igreja de Atos, o cara sabe assim, eu aceito Jesus, eu creio em Jesus como seu salvador. Vem cá, batiza. Hoje a gente estava isso ontem. Entendeu? Mas batiza. Aí hoje... Eu também nunca tive isso. Aí hoje o cara falou assim, olha só, você se converteu, olha, daqui a um ano você se batiza. Um ano, classe, não sei mais o que. Um ano? Que isso, gente? O cara está burocracia. confessando Cristo como Salvador, deixa ele se batizar. Deixa ele assumir um compromisso com Deus, forte, certo? Firme. Eu leio Atos 8, o motivo do etíope lá, por Filipe. Precisa ter duas coisas para batizar uma pessoa: a fé da pessoa e a água. Exatamente. Não há nada. Eu preguei sábado passado na terceira de Hélio, 2 minutos de lá, e eu preguei sobre Ananias e Paulo, a relação de Ananias com Paulo. E o texto diz lá em Atos 9 que quando Paulo volta a enxergar, o que Ananias faz? Depois de 3 dias que Jesus o encontra, batiza. Dá compromisso com o seu rapaz. Mas ele é novo. E aí, cara? É que a questão dele falando de pastor. O cara é formado pastor. Aí a igreja, não, você é muito novo, inexperiente. Aí eu pergunto, quando é que você vai para pastorear? Parece que estamos entrando na pilha dos fariseus, né? A gente faz perguntas e a gente pega e responde na ponta da língua, entrando junto com ele. Não, vamos embora. É isso aí mesmo, eles têm razão. Eles têm razão. Não faz igual, vocês citaram João Batista, então vamos citar João. Não faz igual o João. Não importa que ele cresça, a gente não. Peraí. Ele está fazendo algo lá, então vamos ver quem é esse cara aí, o que está acontecendo, vamos, né? Sondar aí para ver se a coisa é boa mesmo, se ele é dos nossos. Isso foi uma questão do convertido. Quando a gente começou a crescer no trabalho desse ano na igreja, muitos pais e muitas mães foram para a igreja por causa da transformação dos filhos. E aí você vai dizer que um filho, um garoto de 13, 14 anos pode se converter? Como é que ele levou a mãe dele para a igreja? Como é que ele levou o pai para a igreja? Exatamente. Entendeu? Essas questões que a gente pensar. Gente, vamos trabalhar o senhor trabalhou e o senhor trabalha, né? Quando se trabalha com a Jubano, automaticamente se convive com vários jovens. E aí eu vou dizer assim, vamos dizer assim, um pouquinho mais além, se convive com vários jovens, cristãos, não cristãos, cristãos de várias igrejas,
é interessante, porque, o que eu digo que é interessante? Porque são várias culturas, ainda que seja somente batista, mas cada um tem o seu comando, né? Cada um vive dentro, poderia dizer seu feudo, dentro do seu feudo, né? Dentro do seu arraial, né? Vocês convivem com esse arraial todo aí, né? Ou seja, com isso nós sabemos que as redes sociais, elas aumentaram sua força na internet como ferramentas. Elas são muito eficazes para que se faça uma mobilização sem ter que estar ou ir às vezes em cada uma. Como vocês analisam o surgimento dessa sociedade, dessas igrejas em rede? Eu acho que tem a ver com essa mudança do mundo, né? O mundo antigamente ele era aquela coisa uma galera que tem o domínio das decisões, do poder, e o pessoal naquela pirâmide, aquela hierarquia embaixo, e lá embaixo ficava todo o povão. Quando isso desmoronou de um tempo para cá, e eu não sei precisar quando é que foi, mas hoje em dia está tudo muito interconectado, né? Você já não tem mais um poder tão grande das lideranças centralizadas em quase que esfera nenhuma. As empresas grandes já estão trabalhando com isso há muito tempo, né? Você tem orientações gerais assim que o pessoal aprendeu a dividir a questão da independência para a questão da autonomia. Independente é cada um por si, eu faço o que eu quiser. Então, por exemplo, uma rede de franquia não funciona com independência, não funciona com autonomia. Eu posso fazer até certo ponto sabendo que eu faço parte de um todo. E no nosso conceito, no contexto, por exemplo, da Jubame, a Juventude Batista Meritiense, as igrejas batistas elas são autônomas, mas elas não são independentes. No sentido de que se levam o nome de batista e são filiadas a alguma organização, elas têm a sua autonomia, mas elas têm que entender que elas fazem parte de um todo. E que as decisões que tomam, ou as atitudes que tomam, elas fazem parte desse todo que fazem parte. Ou então se tornam de fato independentes e saem desse grupo. Mas se está ali naquele contexto, então você tem uma autonomia para fazer suas próprias coisas, para tomar suas próprias decisões, mas tendo sempre essa consciência. Eu faço parte de um todo maior. Na Jubame a gente tem um problema grave, por exemplo, com as igrejas grandes. As igrejas grandes, elas são em si autossuficientes. Elas não precisam das outras igrejas para nada. Nem para juntar público, porque já tem muita gente, nem para organizar alguma coisa, porque eles já conseguem organizar como um todo. E é um processo muito complicado a gente fazer entender que a juventude das igrejas grandes tem uma responsabilidade com as igrejas menores. Às vezes você tem excesso de bons líderes em alguma igreja, uma igreja muito próxima ali, não tem trabalho nenhum com a juventude, porque falta uma liderança especializada, porque falta um cara que tenha esse manejo fácil de lidar com a juventude. Então, a gente vai ver o mundo tendo mudado e essas mudanças entraram na igreja. Só que me parece que às vezes a igreja demora muito mais do que o resto do mundo para absorver essas mudanças. Mas é um medo, né? Há um medo de colocar algumas ferramentas que se usam no dia a dia na igreja. O próprio uso da célula, você pastorear. Há um temor nisso. No dia eu estava no grupo do WhatsApp, o pastor disse, eu sou pastor, acho que no fora do estado, ele falou assim, olha, eu sou administrador, trabalho em gestão de pessoas, mas eu não tenho coragem de pegar o meu conhecimento administrativo e implantar na igreja. Por que não, pastor? Por que não? Um pedagogo não pode ser diretor da escola dominical, fazer um trabalho com excelência? Ele não pode usar todas as ferramentas para a educação secular e trazer para a educação cristã? Então, às vezes, a gente perde essa oportunidade. Em relação à Jubame, uma coisa impressionante, uma coisa é fato. As facilidades de hoje não contribuem em nada para a igreja. Não contribuem em nada. Porque a gente não soube aproveitar também. Eu costumo dizer lá na igreja que o fato de nós termos um aplicativo de Bíblia no celular não fez a gente mais próximo da palavra.
não fez a gente mais próximo da palavra. Os cultos online não fez a igreja, não fez uma gente mais santa. Não ajudou em nada. As tecnologias não ajudaram em nada a igreja. As facilidades em nada ajudam o ser humano. A gente tem muito menos pessoas hoje como nós tínhamos no passado, quando não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Hoje nada em dia disso. todo mundo tem carro e os eventos são mais vazios na época. Mas quando eu a pé. lembro, a pé. Entendeu? Então, assim, as facilidades não ajudaram a igreja. As facilidades prejudicaram muito a igreja. Essa questão do Jubão é muito séria. Porque, assim, a gente já vem falando há muito tempo. Ou a gente muda a visão, ou a gente vai ter dificuldade. O Vinícius estava falando sobre a questão de as igrejas grandes, com suas juventudes, ajudar as igrejas menores. Ao longo do tempo, a gente percebe que isso nunca aconteceu. E agora, durante vários anos que a gente trabalha no Jubam, eu ainda fico trabalhando ainda de longe, um pouquinho, as igrejas pequenas estão ajudando as igrejas grandes a desenvolver a juventude. Porque o camarada tem juventude, mas não tem liderança. Aí você tem que formar liderança, cara. Você tem que ir lá, fazer como eles estão fazendo o criativo. Então, a ABM tem que ser a ABM cedeu espaço, a Jubam, um grupo de pessoas de diferentes igrejas, que às vezes tem igrejas pequenas, estão se juntando para que formem lideranças para que ajudem as igrejas grandes. Porque a autossuficiência foi tão grande, a falta de compaixão e de amor pelas outras juventudes das outras igrejas foi tão grande. É a questão que ele estava falando, confundiram a autonomia com independência. As igrejas são autônomas, elas não são independentes. Só que muitas se tornaram independentes. Eu não preciso de você não, cara. Eu não preciso de você não, porque a minha igreja tem 70, 80 jovens, a minha igreja tem 250 jovens. Não preciso de você não. Só que hoje, aquela igreja com 200 jovens, ela não tem ninguém que se disponha para falar assim, olha, vamos fazer o trabalho, vamos ajudar. Vamos lá fazer intercâmbio com a igreja tal, vamos fazer um quarto evangelístico lá para que tenha jovens. Não se faz isso. Então as facilidades, a autossuficiência, estão minando o trabalho de juventude. E aí você viu lá no Congresso da Jubam que nós já tivemos público muito mais presente. Já tivemos muito mais pessoas nos eventos da Jubam. Mas parece que não estou afim, eu só vou quando tem alguém especial, não quero sair do meu mundinho aqui, do meu arraial, para que eu vou fazer, o que eu vou fazer lá. Também tem a questão da visão, a visão da liderança da igreja em relação ao líder de jovens. Vou ter que trocar todo ano. Poxa, deixa o cara fazer o trabalho, não precisa trocar todo ano, precisa. Gente, vamos eleger um novo líder de jovens. Aí quando o cara começa a trabalhar, o cara já está na hora de ir embora. Parece um técnico de futebol, ele tem que dar resultado. E aí se não der resultado, ele vai embora, está demitido. E o resultado é o pior de tudo, porque o resultado é número. Exatamente. Se você juntar gente não quer dizer qualidade. Exatamente. O tal do mestrado em teologia sistemática pastoral na PUC aí resultou numa pesquisa sobre juventude batista, desde o começo da história da juventude batista no Brasil. A Convenção Batista Brasileira foi fundada em julho de 1907, tem 110 anos agora. Em 1907, quando ela foi fundada, foi criada várias juntas. A Junta de Missões Estrangeiras, na época, e a Junta de Missões Nacionais foram criadas junto com a Convenção e a Junta de Mocidade. A Junta de Missões Mundiais é uma potência, uma das maiores agências missionárias do mundo. A Junta de Missões Nacionais, outra potência. Sim. A Junta de Mocidade passa ainda por um monte de dificuldades, apesar de muito avanço que teve nos últimos, de 10 anos para cá, teve muito avanço, mas essa história tem 110 anos. Então, houveram momentos em que o trabalho foi bacana, mas vinculado a uma liderança que fez a coisa acontecer, não foi aquela situação em que o pessoal apostava no trabalho da juventude. E durante muito tempo a gente não teve um trabalho específico voltado para a juventude, no sentido de pastorear a juventude, discipular a juventude, de fazê-los crescer dentro do seu ministério cristão. Durante muito tempo, o que aconteceu foi que a junta de escolas dominicais cuidava do trabalho com a mocidade. Era um trabalho simplesmente de informação, de crescimento e tal. Faltou durante muito tempo isso na igreja, você ter essa preocupação com essa galera. A Jubam foi mais forte no passado, e isso tem uma causa política também, porque nos eventos da Jubam a liturgia era diferenciada do que rolava nas igrejas tradicionais aqui de São João de Meriti. Então no congresso da Jubam acontecia os eventos todo mundo a fim de que aquilo que todo mundo querendo já fazia há muito tempo, mas a igreja não podia.
Então juntava todo mundo no Congresso do Jubame, porque ali você tinha uma válvula de escape. E aí juntava muita gente. E as lideranças se aproveitavam dessa visibilidade, porque tinha muita gente nos congressos do Jubame. E os maiores congressos do Jubame não aconteciam nas igrejas, porque as igrejas e os pastores não deixavam acontecer nos seus tempos. E engraçado que era nas quadras dos colégios. Exatamente, engraçado também que isso não é muito diferente hoje, só que em proporção menor, que o culto jovem tem uma liturgia totalmente diferente do culto normal da igreja. Quando na verdade é público. Quando na verdade deveria ser tudo uma coisa só. E o processo de queda da Jubame começa quando? Quando você tem muita gente se aproveitando da Jubame, não para fazer a Jubame acontecer, mas para poder afrontar esse status quo, para tentar o cara que era um vocacionado para o ministério conseguir através daquilo ali visibilidade para conseguir uma igreja pastorear, ou o cara que não tinha vocação ministerial, mas tinha uma vocação política e estava usando aquela galera toda como um curral eleitoral para conseguir se eleger. Quando você perde o objetivo que você está fazendo, você tem um processo de decadência. Uma coisa que Deus não permite no seu reino é usá-lo como ponte para... O cara está roubando a glória do Senhor. Os seus projetos pessoais. E aí o que acontece? Ela vai começar a afundar nesse momento histórico. E vai ter um outro problema que é o seguinte: esses caras que saem da Jubame com aquela visão litúrgica, com aquela visão diferenciada e começam a pastorear as igrejas, começam a mudar a liturgia das próprias igrejas. O que os congressos da Jubame faziam no passado não era nada diferente do que as nossas igrejas fazem hoje, que é tudo normal. Hoje pode, o que antigamente não podia. Essa questão de não pode é horrível. E aí o que acontece? Baseado em quê? Pô, por que eu vou no congresso da Jubame hoje? Por que eu vou no evento da Jubame hoje, se na minha igreja já acontece tudo aquilo que já acontece dentro da Jubame? A gente já viu isso, né? Na época que eu estava na mais frente, eu estava ativo como vice-presidente da Jubame, uma vez um dos nossos coordenadores ouviu isso de um irmão de uma igreja batista aqui em São Paulo. A gente não precisa de vocês. E a gente estava se colocando à disposição para ajudar e essa empresa nos ajudar, nós ajudarmos também. E ele falou: não, as nossas programações aqui são melhores do que você. Usa mais gente, dá mais gente, dá mais resultado. Agora, qual o resultado? O que ele estava se baseando no resultado? A gente não sabe, porque as igrejas sempre fizeram com resultado. Mas qual o resultado? Que legado? Qual legado que você vai deixar? Qual legado que você deixa para essa geração? Qual legado que você vai deixar de juventude? O principal é de que a igreja não deve se misturar. A gente continua aqui no nosso mundo, na nossa vida. E aquela visão do salmista, né, de saudade, né, de ver todo mundo caminhando, indo, e ele não poder, né, porque ele estava visionado, né, e não existe na gente. Nós temos toda a liberdade para ir, para caminhar, para comungar com o outro, e a gente não quer. Isso foi normalmente um princípio da Igreja Batista. Ele tinha o salmista, a autonomia, mas da independência. Nesse momento, coisa linda, né? A gente está salmista de fala, em todas as áreas. A Igreja Batista tem uma dificuldade muito nova, muito grande de ajudar o outro, de se ver o outro. Você conhece a história do Aqui. Que caiu na ilha? Tinha um avião caiu na ilha, ele estava levando um monte de crentes de várias denominações para um monte de lugar e fez um pouso forçado e tal. Com o passar do tempo, eles viram que eles não sendo resgatados, os assembleanos todos juntaram e fizeram uma grande Assembleia de Deus. Os presbiterianos todos se juntaram e fizeram uma grande igreja presbiteriana. Aí os metodistas todos se juntaram e fizeram uma média igreja metodista, então tinha metodistas ali e tal. Tinha 2 batistas no avião. Eles fundaram a primeira e a segunda igreja batista. Bom, mas olha só. Nós não estamos aqui para falar só da Igreja Batista. É o nosso contexto. É porque, na verdade, eu entrei no assunto Jubame, e aí a gente acaba falando, e vocês, como são pastores batistas, né, vão acabar falando sobre a Igreja Batista. A autocrítica faz parte do nosso princípio. Mas, assim, agora, a gente sabe que essa realidade, ela não é só dentro da Igreja Batista. É uma realidade. Ela é geral. E a verdade é que eu posso dizer para vocês assim, com propriedade, tendo em vista que esse é o meu primeiro ano como batista, né? Nas outras igrejas não existe isso que existe entre a Igreja Batista. Então, assim,
ainda que exista, ainda que esteja havendo uma grande dificuldade para que haja essa reunião, né, da que a Jubame faz, né, ainda exista essa resistência de algumas igrejas, eu posso dizer para vocês com propriedade, tá? As outras igrejas não fazem isso, se tornam independentes e vão embora, cada um pro seu canto. Não existe esse negócio, não, vamos fazer, vamos juntar, não existe. Dentro quando tem congresso, uma matriz de filiais. Aí você chama, todo mundo na matriz. É tudo para sede. Mas fora isso, você não consegue. E o trabalho que a Jubame faz, eu participei esse ano, eu vi, foi maravilhoso, né? Uma pena, eu lamento não ter participado. Eu não sei, bem eu antes, sei hoje. né? Eu não sei, mas há uns anos atrás, 20 anos atrás, eu ia muito em eventos da igreja metodista com a minha avó. Eu tenho uma tia que ela foi, o esposo dela, o ex-esposo dela foi pastor metodista. E a gente ia muito de um evento chamado Baixada Livre, que a gente ia para uma igreja desse cantão aí da Baixada, fazer trabalho evangelístico, aí juntava essas igrejas metodistas, mas nada perto do que isso acontece, do que acontece na Juventude Batista Adventista e nas outras igrejas. Vocês acreditam que os jovens, eu acho linda a música, né, do Fernandinho, né? Vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. A minha pergunta é, diante desse cenário todo que nós temos visto dos nossos jovens, vocês acreditam que nossos jovens podem mudar e salvar o mundo, como a música do Fernandinho ela diz? Olha, eu acredito que sim. Eu estava lembrando que a gente está falando questão da individualidade. Jesus vai dizer que um reino dividido ele não subsiste. A partir do momento que a gente estava discutindo a questão da individualidade, que a gente está cada vez mais individualista, é como se o reino de Deus ele se dividisse, cada um faz o seu reino de Deus no cantinho e vamos para frente. Quando a gente fala quando a gente olha para a igreja de Atos, por exemplo, tem um texto, eu não lembro o endereço, mas que fala assim, aqueles homens que estão alvoroçando o mundo chegaram até Deus. Então aqueles caras, então assim, você olha e fala assim, caramba, esses caras estão alvoroçando, estão chegando. E você vai ler a história dos apóstolos, você vê que eles se espalham por vários lugares e transformam a vida daqueles lugares. A única ferramenta que nós cristãos temos que pode mudar essa sociedade é a palavra de Deus. E aí quando a gente consegue incrementar, implantar, colocar na vida das pessoas os princípios da palavra, eu tenho certeza que a gente pode mudar essa sociedade. O grande problema é a questão do individualismo, a questão dos preconceitos, os conceitos equivocados, precipitados que temos, a questão da nossa religiosidade, do nosso farisaísmo pós-moderno, que é um negócio espantoso. Coisas, situações que você fica assim, gente, peraí, mas a Bíblia diz outra coisa, a gente está fazendo isso, a Bíblia está dizendo outra coisa. E aí como é que você faz? Então, assim, dá para a gente mudar. Mas Jesus deixou, aí volta o texto que Jesus fala, com o reino dividido não subsiste. Então Satanás hoje, creio que coloca no coração das pessoas, você tem que ser feliz, você tem que ser você com a sua vida e o outro que se dane. E aí a gente não consegue mudar isso. A gente não consegue mudar a nossa casa, a nossa família. Quantos que hoje sofrem porque seus familiares não são crentes? Mas porque ele, dentro de casa, ele ainda não conseguiu mudar a família. Ele não conseguiu, com a atitude, com a essência de Cristo na vida dele, não conseguiu mudar a família. Não sei se você percebe uma coisa que eu às vezes vejo, que a gente fragmentou a vida em diversos departamentos. Tua vida financeira nada tem a ver com a tua vida sentimental, que não tem nada a ver com a tua vida acadêmica, que nada tem a ver com a tua vida espiritual, que nada tem a ver com... E aí você faz um monte de separações, e tipo assim, o que você é com Deus e na igreja é uma coisa, mas tua vida profissional é outra coisa. E você não entende que a tua vocação foi dada por Deus, que seu trabalho é para a glória de Deus. Aí você não consegue entender que todas essas coisas elas estão interligadas, elas estão relacionadas. Que é um princípio, o judeu entendia isso. Quando no Antigo Testamento Deus
faz o boneco que moldou para ir se tornar Adão, sopra nele espírito de vida e se torna alma vivente. Não corpo, alma, intelecto, financeiro, emocional. É uma coisa só. É uma visão holística da pessoa. E a gente separou esses negócios todos. Então, tipo assim, eu consigo ser um bom crente na igreja. Lá eu sou padrão. Mas fora eu não consigo testemunhar, não consigo evangelizar ninguém. Sou um péssimo aluno, sou um péssimo profissional, sou um péssimo pai. E aí você não vai mudar nunca o mundo dessa maneira, só indo domingo na igreja e lá fazendo a tua parte. Porque lá não funciona. E assim, a sociedade, ela está de olho em nós. Ela não tira o olho de nós. Uma vírgula que você põe errado na sua vida, mas não é crente, Sim. não é pastor, não é líder de jovem, você não se batizou. É o tempo inteiro. É o tempo inteiro isso, acusando, apontando, assim, pô, mas você... E eu acho que esse constante estado de vigilância deveria deixar a gente mais alerta, mas deixa a galera mais relaxada. E aí, nessa pra mim, tem uma dificuldade que tem acontecido Por que hoje, não? relativiza. Sim. Esse relaxamento não é pela falta de desinteresse pela palavra, sei lá, Tem muito de dessa coisa de, compromisso. assim, eu saber o que Paulo está escrevendo em Galatas 2, de cor, mas entender o que é estar crucificado com Cristo e que é Ele que vive, não vivo mais eu, não sou eu que escolho mais, não sou eu que decido mais, né? Então não é o que é melhor para mim. Entender isso Sabe, é que mais versativo aí, ninguém... Você está entendendo? Eu posso ter o colega que citar o texto de cor, todo o capítulo, mas entender o conceito de que, olha, Deus falou que não é mais para fazer isso e acabou. A partir de agora a história é outra. Aí você tem o seu trabalho, você tem o seu, e Deus diz assim, não, a partir de agora o teu ofício é outro. Eu acho muito bonita a palavra, mas mas ela não serve para mas não, como é que vai ser isso? É muito bonito que Abraão, com 75 anos, recebeu informações assim, vai para um lugar, você não sabe onde fica, não vou te dar um mapa, não vou fazer uma apresentação de PowerPoint mostrando foto do lugar, eu vou te levar lá. Um Deus que nunca tinha aparecido para ele, que aparece pela primeira vez dizendo, sai daí e vai. Vai morar no deserto? É bonito. É Você lindo, lê. poético. Mas vai fazer. Ele está falando um negócio do Galatas 2, eu volto um pouquinho antes do texto de 2 Coríntios 5,17. Sim. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Esse texto é clássico. E sempre Todo foi mundo clássico sabe. de pastor pregar domingo à noite com muito evangelismo. Só que no contexto, esse versículo é dito para uma igreja. É um contexto que a gente uma vez um pastor falou isso, eu fiquei pensando, realmente, Paulo está falando para uma igreja. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E não é uma igreja que estava bem. Exatamente, tanto que deu tanto trabalho para Paulo teve que escrever 2 cartas. E aí você vê, o cara chega para a igreja e fala assim, olha, se alguém está em Cristo, nova criatura. Porque você entende o quê? Muita gente dentro da igreja, por mais que se dizia de Cristo, não estava em Cristo. E aí as coisas velhas continuavam entranhadas dentro dele. E aí é o que ele está falando. É poético, é lindo. A história de José é fantástica. Me emociono ao ver José perdoando os irmãos. Mas aguenta os 13 anos na cadeia? Vai aguentar os 13 anos na cadeia? Injustamente? Vai aguentar os 13 anos? Vai aguentar vocês ajudarem você ser esquecido como deles lá, o copeiro lá esqueceu dele? E aí a questão é, o evangelho light, soft. Eu vi uma mensagem de uma missionária esses dias que ela falou justamente isso. Esse evangelho light, soft, esse negócio relativizado. Gente, olha, não é tão pecado assim. Uma vez que eu saí eu saí do foco, eu estava dando aula, aí os alunos entraram num assunto lá, aí um garoto que é filho de crente falou assim, mas porque tomar cerveja não é pecado, pecado é se embriagar. Eu falei, como é que é, meu filho? Como é que é? Fala isso de novo, Fran. Como é que é? Fala isso de novo. Não tem, cara. É relativizar, é tornar as coisas muito mais fáceis do que elas são. Cara, Cristo morreu na cruz, olha quanto que Cristo sofreu na cruz por nós. Será que a gente não merece, como ele falou no texto, a gente tem que estar ali crucificado com o texto de Paulo na nossa Bíblia, na nossa versão, já estou. Eu gosto da minha versão, que fala assim, fui crucificado com Cristo. Se eu fui crucificado com Cristo, eu morri também ali. E aí, morri. Não, você vai ler Romanos 8. O 37 é um clássico, né? Somos mais que vencedores e tal, em todas essas coisas. Mas que coisas são essas? Que nós fomos chamados para a morte o dia todo, a gente é considerado como ovelha do matadouro. Se Deus não poupou nem o seu próprio filho, o que você acha que vai sobrar pra gente? Enfim,
A gente é chamado para a morte o tempo todo e não se dá conta disso. Acha que é uma bonita poesia, mas não está entendendo que vai morrer só. Todas as coisas é só as coisas boas. Só não é. Você está entendendo? É só as coisas boas, que é isso. Coisas ruins. O pastor uma vez pregou isso, você pregou sobre no Salmo 23. O Senhor não pastor, nada te faltará. Nada te faltará. Não faltará lutas, não faltará problema. Nem de bom, nem de ruim. Não faltará nada. E na verdade o Senhor não está falando, o texto não fala isso, né? Não faltará a presença dele. Exatamente. Na nossa vida. Ainda que a gente pelo vale da sombra da morte. Eu sempre estarei lá. Bom, vamos lá, gente. O papo está rendendo. Eu espero que quem, né, estiver assistindo o vídeo esteja se deleitando aí, né, deliciando, sei lá, não. Gente, eu estava muito bom esse daí. Com tudo que a gente está aqui conversando aqui, uma pena a gente não ter colocado ao vivo, né? Além da entrevista, da conversa que nós estamos tendo aqui, nós já tivemos uma, deixa eu fazer minha propaganda aqui, tá? Nós já tivemos uma com o pastor Adriano sobre avivamento e como ele fala, ele chuta a canela de todo mundo, né? Não é, avivamento não é nada disso que as pessoas pregam e falam por aí. Então, tivemos outra, agora há pouco tempo, postamos com o pastor Fábio Lima, falando sobre a Reforma Protestante, os 500 anos da Reforma Protestante, que acontece agora em outubro, né, de 2017. Então, se você ainda não viu, está no canal do YouTube da Coluna Curtinhas ou no site da Coluna Curtinhas, né, www.colunacurtinhas.com, e lá no Facebook. Bom, vamos lá, mais uma perguntinha aqui para a gente, aqui para os nossos amigos que vieram falar sobre a juventude, né? E diria, vou repetir aqui a frase do pastor Adriano: não estão deixando, né, passar nada, estão dando chute na canela da juventude aí, direto aí, coitado, a galerinha aí que está vendo aí, né? Bom, ainda bem que já conhecem os pastores, senão estariam. Pode deixar lá seu comentário lá, que eles vão responder lá depois a vocês lá, tá bom, gente? Outra pergunta aqui, pastor: esta geração pode fazer algo diferente para alterar a história da igreja? Essa geração não só pode, como deve. Graças a Deus, muitos têm entendido que essa geração não é a igreja de amanhã, a igreja de hoje. Não existe igreja de amanhã. A igreja existe hoje. A igreja amanhã é com Cristo no céu. E se você não cuidar dela hoje, amanhã não tem também. Não tem igreja. E aí você fala de crianças, adolescentes, jovens e adultos. E aí vai da visão da igreja e vai daquilo que a igreja pode fazer. Nós estamos conhecendo um pastor Hugo, pastor da Igreja Batista da Barra de Tijuca. Ele teve uma visão ministerial sensacional. Aquilo que se fazia, que há muito tempo se fazia com crianças, tirando as crianças do templo e colocando no seu culto infantil, ele fez com os adolescentes. E os resultados são fantásticos. Gente se convertendo, gente se batizando, gente se entregando a Jesus. Um anexo ao culto dos adultos. Então, assim, a visão, o que você pode fazer, e eu tenho certeza que esses adolescentes estão sendo ajudados dessa maneira, vão trazer outros. Ou seja, essa geração deve mudar essa sociedade. Deve ser diferente. Essa geração precisa ser diferente. Porque ela é a igreja. Ela não vai ser a igreja, ela é a igreja. E aí a igreja hoje precisa entender que ela necessita da juventude, da força da juventude, da força física, mas também da força intelectual, psicológica, para que a igreja possa avançar. Cabe eu, que já sou mais velho, entender e ajudar em oração, em discipulado. É para isso. Você pega um garoto novo e ajuda ele a caminhar. Sim. E para que ele, quando chegar à sua idade, ele também possa fazer a mesma coisa. Ele possa ajudar e possa transformar a vida de alguém através dos ensinos que lhe foi passado, a questão do legado que a gente estava falando. Então, na minha visão, a juventude deve mudar, essa geração deve ser a igreja, de estar participando, de uma diretoria estatutária, talvez, de um cargo de liderança, estar à frente de som, de luz, dirigindo o culto, pregando eventualmente na igreja. Isso é para que eles já possam entender
tamanho da responsabilidade. Os jovens precisam ser tratados, cuidados, com muito carinho, com muito cuidado, mas eles também precisam ter noção da responsabilidade que eles têm dentro da igreja. Porque a igreja que tem um trabalho com jovens sólido, é uma igreja que a qualidade da igreja cresce, o trabalho cresce, todo o seu contexto cresce. E por isso que Satanás investe pesado. Satanás não investe pesado contra a juventude, na juventude à toa. Porque ele sabe que uma igreja que tiver um trabalho sólido de juventude, essa igreja deslancha. Ela deslancha na parte física, quando estiver fazendo mutirão. Ela no evangelismo, que ela tem força para passar a madrugada toda evangelizando. Ela tem o passeio de dia, à noite tem culto, eles vão. Essa disposição da juventude atrapalha os planos de Satanás. Então por isso que Satanás investe nas baladas, nas farras, nas bebidas, no álcool, no cigarro, nas drogas ilícitas, nas drogas lícitas também, tem muita gente viciada em calmante. Então, na depressão, que é uma doença, mas tem muita questão também do espiritual. Então, assim, por isso que Satanás investe pesado nisso, porque ele sabe que uma igreja com investimento pesado em juventude é uma igreja que ele não vai ter acesso. É complicado. Concordo com tudo que você falou. Eu agora estou deixando de ser juventude da igreja e fiz uma aposta arriscadíssima aos olhos dos outros. Para mim é mega normal, assim. Eu indiquei um jovem de 20 e poucos anos para liderar no meu lugar. Mas assim, não, porque a liderança que manda na igreja não vai concordar com um negócio desse, coisa e tal. Eu falei assim, gente, por que não? Por que não? Meu pastor é uma barata. Eu cheguei para ele e falei assim, pastor, a história é essa. E você acha que dá certo? Eu acho. Eu apostaria nisso. Acho que é esse o caminho. Aí ele falou assim, tá. Eu vou concordar com você. E meu pastor é pastor da minha igreja há 36 anos. Eu tenho 35 de nascido. E tipo assim, você vê que um cara que tinha tudo para ser um mega conservador, ele disse assim, tá, eu acho que apostar num jovem para liderar um ministério de juventude importante vai fazer diferença. É gente que tem uma visão diferenciada dessas coisas. Não é todo mundo que investe em juventude que aposta desse jeito. Agora, olha só, vocês estão falando que essa geração ela tem condições e ela deve ser diferente, né, e a ponto de alterar a história da igreja. Agora, vocês não veem essa juventude que deve muito alienada a tudo que está acontecendo, tipo política, educação, tantas outras coisas, né? Nós já comentamos aqui, nossos jovens não protestam, não gritam, né? E quando questionados sobre tudo o que está acontecendo, parece que eles não estão nem aí. Contudo, digo isso também com propriedade pelo fato de ter dado aula para adolescentes e para jovens. Eles sabem de tudo, mas eles não gritam. Diria um amigo meu no quartel, ele diria assim, rapaz, nosso chefe precisa gritar mais a respeito do nosso sistema, né? A galinha, quando ela bota um ovo, né, todo mundo sabe que ela botou um ovo. A gente não grita, nossos jovens não gritam, mas eles sabem. Eu não digo que... Claro, nós temos uma grande quantidade de jovens que estão alienados, mas nós temos também uma grande quantidade que sabem tudo, mas eles não falam nada, não participam, não expõem suas ideias, suas opiniões. Mas quando você para para conversar com o cara, você diz, por que não faz isso na internet? Por que ele não expõe isso? Falta aí, sobra essa questão do individualismo, as pessoas não se juntam mais por uma causa comum. Falta uma questão da gente estar com uma crise grande de liderança que possa motivar as pessoas. O Martin Luther King Jr. lá nos Estados Unidos conseguiu convencer toda a galera de uma cidade inteira, todos os negros de uma cidade inteira, a não pegarem o transporte público durante um ano. A irem a pé para o trabalho, mesmo com chuva e com frio. Hoje em dia você não tem uma liderança que motive as pessoas a sacrifícios desse tipo por uma causa que talvez renda algum resultado. Talvez. A gente já não tem mais isso. E a galera de hoje também, eu não posso botar a culpa só neles, eles foram educados por um pessoal que brigou muito no passado, que viram que não resolveu quase nada.
uma galera que aprendeu a se conformar. E aí o pai e a mãe que aprendeu a se conformar dizendo assim, pô, não adianta gritar, você só vai ser o único prejudicado. A situação não vai melhorar e você ainda vai se prejudicar com essa história toda. Cuida da sua vida. Talvez esse indivíduo que está aí. E aí, eu não posso culpar só quem está, porque você vai olhar para a história do passado. O Zunini Ventura escreveu um livro fantástico, 1968, ano que não terminou, contando das revoluções estudantis que aconteceram em 68 no Brasil. Em 2008, ele escreveu um livro, 1968, O que Fizemos de Nós, em que ele pega todas as lideranças que foram influentes em 68 e vê como é que eles estão agora. Ele fez o paralelo 40 anos depois. O que foi que aconteceu com aquela galera que brigava tanto contra o governo militar naquele tempo, como eles são hoje? Boa parte deles estão sendo processados ou estão presos por corrupção no governo que eles foram democraticamente eleitos. Qual é a diferença de gritar contra um governo no passado quando você teve a oportunidade de fazer diferente, fez pior? Essa questão da alienação é complicado também, porque falta da questão do individualismo. E eu vejo que a juventude ela só grita quando o direito dela é tocado. Às vezes não é isso. Entendeu? Às vezes, por exemplo, um exemplo simples de escola. Gente, olha só, hoje a aula de vocês terminaria meio-dia, né? Só que hoje vou precisar que vocês fiquem até meio-dia e 50. Capaz. Aí vou gritar. Sim, vou gritar. Ó, o professor ele vai chegar. Hoje a aula na faculdade vai até 10h30 da noite, porque o professor vai chegar atrasado, então ele vai chegar. Aí direito. Aí a gritaria. Se o professor faltar, aí eles não gritam. Eles ficam felizes. Mais que esteja pagando mensalidade, mais que seja a formação deles profissional. Os valores são totalmente Eles não gritam. Entendeu? Eu me lembro quando eu estava na faculdade, e no segundo período, a minha turma era uma das piores turmas de comportamento da faculdade. E a professora da época falou, olha gente, a turma está problemática, os professores estão falando e tal. Pode ter às vezes até ser jogo de professor, depois que eu fui pro lado do professor percebi que tem muito disso. Às vezes o professor fala, que está todo mundo comentando, não tem ninguém comentando, só para a galera tomar uma atitude. Mas, independente disso ou não, ela tomou uma oportunidade e falou, os professores estão comentando que a turma. E a turma realmente estava difícil. E aí o pessoal começou a levantar e falou assim, não sei o quê, papapá, levanta gente. Ou a gente melhora isso aí, não vai dar. Ou a gente toma uma atitude de mudança, porque eu pago faculdade caríssima e trabalhar cansado pra caramba. Poxa, eu saio de São João para fazer faculdade em Helena, fazer faculdade em Helena. E o cara não vem. O cara vem pra faculdade, papai paga, mamãe paga, playboy, ainda me atrapalha. Eu preciso aprender, preciso me formar, preciso progredir na minha vida. Os caras não estão deixando. Então, assim, quando não é chegar assim, olha, se ficar com o celular na sala de aula, eu vou tomar e você vai entregar para o responsável. Aí o nego grita. Olha, não pode celular na hora do intervalo. O pessoal vai gritar. Então só grita quando realmente o seu direito. O de 2013 foi um ponto fora da curva. Então de lá pra cá. Não teve mais nada. Não teve mais nada. A gente continua. E a situação só piorou. A gente continua com o presidente corrupto, a gente continua com o Senado com senadores corruptos, com uma Câmara de Deputados completamente mergulhada na corrupção, e a gente não grita. Porque ainda não mexeram, a gente não sentiu os efeitos das reformas, a gente não sentiu o efeito dos aumentos, a gente ainda não sentiu o efeito de nada. Quando tocar, talvez seja tarde demais para a gente se mexer. Agora olha só, se a gente não grita, como é que a gente pode mudar o mundo? Essa é a questão. Se manifesta. Se Abacuque não falar lá no início, Senhor, até quando? Como é que ele vai dizer, aviva a missão de Deus no meio dos anos? Então, se tudo mesmo que aconteça tudo de errado. Não estaria fazendo o papel de Jeremias. Exatamente. Mas hoje o pessoal faz o papel das lamentações de Jeremias. Não, só rapidinho, a minha célula agora a gente terminou uma série de estudos sobre Amós e as críticas que ele fazia à sociedade, à política e à religião na época dele. Assim, a crítica continua a mesma, o problema continua o mesmo, só a gente não tem mais uma Amós gritando na esquina. É que a Amós é o nome do campo, né? Sim. Vocês acreditam que a igreja tem adotado com isso tudo que a gente está conversando aqui
atitudes de grande tolerância com os nossos jovens e que por isso eles são tão seletivos em seus grupos. Ou seja, não estamos preocupados se o outro aceitou ou não Jesus. A questão é, ele serve ou não para estar em nosso meio. Eu acho que enquanto a gente estiver preocupado com o número e não com qualidade, é isso aí que vai acontecer. Eu prefiro ter um cara todo fora do padrão, mas aqui, pelo menos ele está aqui, e entrar na minha estatística como mais um, do que eu fazer o que Jesus fez lá no final do João 6, lá dizer, ó, quem quiser ir pode ir, que aqui é só quem aguenta. Enquanto a gente priorizar quantidade e resultado do Ministério da Juventude for quantidade de gente envolvida e não a qualidade das pessoas que estão fazendo a diferença ali, é esse cenário que a gente vai ver. De tolerância total. Não importa o tipo de vida que ele esteja vivendo, onde ele esteja vivendo, o que ele esteja fazendo. Ele vai encontrar, hoje a gente tem um cardápio muito variado, né? Ele vai encontrar um outro grupo, uma outra igreja que aceite ele com tudo que ele faz. As igrejas não, isso não é uma crítica, é uma constatação. As igrejas neopentecostais, ela tem muito dessa questão de tolerância, tolera tudo. E às vezes as pessoas hoje têm saído das igrejas assim, mais tradicionais por causa dessa questão. É claro que, assim, como cristãos, e seguindo o exemplo do nosso mestre Jesus, a gente precisa aceitar todos da forma como estão. Sim. Mas fazer de tudo para que as pessoas elas sejam transformadas. Elas podem chegar como estão, mas elas não podem ficar do jeito que elas estão. E a igreja precisa trabalhar nisso. Só que às vezes, por causa do número, eu prefiro não falar. O problema disso é, existe um tempo determinado para não ser mais o que eu era. Cada um tem um tempo. Assim, porque se não existe, desculpa, porque se não existe um tempo determinado, não estaríamos nós excluindo? Olha, eu não consigo ver por esse lado não, porque assim, cada pessoa tem... Não, sim, cada pessoa tem um tempo. Na igreja até, eu estou lá na igreja do alto dos adultos. Na escola dominical eu falo sobre os adultos lá. Mas quando a pessoa aceita Cristo como seu salvador, cada pessoa tem o seu tempo. Tem pessoas que vão mudar instantaneamente. Tem pessoas que vão demorar 1, 2 meses. Outras pessoas vão demorar 3, 4 meses. 20 anos? Não tanto. Talvez a pessoa vai entender, dependendo do contexto. Entenderam o que eu quis dizer, então. 6 meses, 1 ano, é um tempo razoável, é um tempo assim, 1 ano já é um tempo suficiente. É um processo, né? Então é um tempo suficiente. Agora, 20 anos, 25 anos, mudou uma vírgula da vida que estava, é difícil demais. É difícil, mas é aquilo que a gente estava falando, né? Se quem está em Cristo é nova criatura. Alguns vão ao longo do tempo, outros vão demorar um pouco mais, outros vão ter. Eu já ouvi testemunho de irmãs falando assim: olha, meu pai saiu de casa, ele bebia, fumava, saiu de casa, foi na igreja e voltou outro. Foi na igreja e voltou, aceitou Jesus e voltou outro. E aí eu creio nesse tipo de ação de Deus. Sim. Mas também creio que é um processo da qual eu sempre comparo a vida cristã com alguém que está começando a dirigir. Alguém começa a dirigir, você vai explicar o painel. Ó, pai, esse botão faz isso, o botão faz aquilo, essa luz quando acende é isso. Você explica todo o mecanismo do carro. Você vai deixar a pessoa que nunca dirigiu sozinha dentro do carro? Você não pode, você tem que estar ali do lado. O cara da autoescola tem um freio, uma embreagem ali, porque se você fizer uma bobagem, ele freia o carro ali. Então é assim que a gente tem que fazer. Né? Não, acho que a metáfora de Paulo para bebês espirituais ali, e depois vai usar isso, é fantástica. Né? Tipo assim, até um certo tempo você dá comida na boca. Você olhando pra lá, vai se lambuzar todo, mas ele tá comendo no prato. Pô, daqui a alguns anos, ele serve, ele faz a própria comida, ele serve a própria comida, ele serve ao outro. Aí, voltando a essa metáfora de dirigir, a questão por exemplo, aí vamos supor, a pessoa em 1 ano, ela faz autoescola e consegue a carteira. Isso significa que ela já tem segurança suficiente para dirigir o carro? Não. Você vai ter que às vezes andar do lado dela ali, mesmo depois da carteira. Então, às vezes, depois que a pessoa se batiza, a gente necessita estar ali do lado do irmão. Para ajudar ele nessa até ele conseguir andar sozinho. Até ele conseguir andar sozinho. O problema é que a gente às vezes quer carregar o cara no colo durante muito tempo. E a pessoa às vezes quer ser carregada no colo durante muito tempo. Mas ninguém me visita,
É aquela história do filho com a bicicleta de rodinha. Exatamente. Ele não quer que tu tire a rodinha. E vai chorar o dia que você tirar. Aí diz assim, não, tá sem rodinha, mas o papai tá segurando. Aí quando eu olho pra trás, cadê o papai? Ficou lá atrás há muito tempo e já tá... Porque é assim que funciona isso. Se essa seletividade existe dentro da igreja, então ela não tem mudado os valores cristãos. Seletividade quando eu digo falta da seletividade, aquela seletividade, esse aqui serve para estar dentro do meu grupo, esse aqui não serve, né? Que a gente, claro que a gente percebe, até Jesus teve aqueles mais íntimos dele, né? Agora, uma coisa é eu ter os mais íntimos, né? As pessoas que frequentam a minha casa, e outra coisa é eu excluir as pessoas, eu não querer as pessoas perto de mim, né? Eu fazer pouco caso da presença das pessoas, não falar com as pessoas, né? Então, assim, essa seletividade existe dentro da igreja e ela não tem, se ela existe, ela não tem mudado os valores. Tem, porque a questão geralmente quando você faz uma seleção de pessoas, é porque essas pessoas têm afinidades com você. E infelizmente, às vezes, muitos não estão dispostos a ajudá-lo na correção dos seus erros. E aí tudo que a pessoa faz de errado também se torna algo certo para você. É a relativização do pecado, do erro. Se o Vinícius é meu amigo e faz alguma coisa errada, eu estou com ele e ele continua fazendo e ótimo. Mas fechamento. Se você não é tão fechamento meu, eu já vou, entendeu? Já vou te excluir. Se você tem algumas atitudes diferentes da do meu grupo, já é um motivo para eu te excluir. Quando na verdade, o exemplo de Jesus, ele tem os caras mais próximos, mas ele, em nenhum momento ele deixa de ter todos ao seu lado. Então talvez esse não seja o maior exemplo nosso. A gente precisa ter, a gente tem o nosso grupo que está mais, tem mais afinidade, maior intimidade, que você pode chegar e falar assim, pô, você está errado, você pode fazer isso. Você às vezes, até se você ser um pouco mais, entre aspas, grosseiro, as pessoas vão entender porque você já te conhece, sabe que você fala isso em amor. E tem pessoas que mesmo que façam algo muito errado, você vai ter todo cuidado, porque você não tem tanta entrada assim, você não tem tanta intimidade de chegar e falar. E assim, é difícil pra gente que é líder, essa questão da liderança talvez seja mais difícil. Eu falei isso nessa semana lá na igreja. Você como líder pode falar uma coisa errada, que já te detona, mas o teu liderado ele pode fazer e você tem que suportar tudo aquilo. Então é difícil demais. Então a relativização, a conivência, nem conveniência, a conivência do erro, isso tudo tem feito os valores serem complicados. O cara errou, punição severa. Quando você erra, poxa, eu quero misericórdia. Então assim, tem muito disso, né? E dentro da juventude, a juventude tem muito dessa questão de a galera do colégio, a galera da igreja. Às vezes, quando uma igreja é grande, tem a questão social, eles acabam excluindo as pessoas que às vezes não têm a condição social que você tem, que não viaja para os mesmos lugares que você viaja, então ele não tem o que dizer. Poxa, às vezes como é que o cara vai falar sobre uma série que passa no Netflix se o cara só mal tem Globo e SBT em casa? Então assim, são simplicidades. Só Globo e SBT, senão que ele vive honestamente. Exatamente. Porque ele podia. Coisas, exatamente. Às vezes o cara, a internet que ele tem é que o vizinho com pena deu a senha do Wi-Fi dele, para ele poder ter um acesso aqui, acesso ali. E aí a igreja precisa quebrar esses tabus, esses preconceitos, esses paradigmas. Principalmente como a gente está falando de juventude, dentro da juventude muito mais. Poxa, você ajudava, eu tenho muito, eu venho de tênis bonitinho, arrumadinho, poxa, eu vou dar uma camisa eu quero te dar uma camisa que você está precisando, um presente para você, uma calça, um tênis, um sapato, para que a pessoa também se faça, porque é assim que o legado de Jesus é esse, de cuidar um dos outros, cuidado, esse é o legado. A gente perde muito isso aí, sim. Mas eu entendo o seguinte, tem algumas pessoas que a gente, por mais que queira aproximar, não querem tanta aproximação. Eles não criaram, então,
Já vínculo, um laço. Não, eu digo, eles não criaram Uma barreira? uma barreira, uma proteção. Isso não é uma forma deles se proteger. Talvez. Daqueles. E quando eu assumi a juventude na igreja, a gente tinha muita gente, mas o pessoal não era muito junto. Então, o que a gente fez? A gente bolou fazer uma programação juntos, um grande evento, e que eu ia precisar de muita gente. E vendi a ideia toda para todo mundo. Olha, a ideia é esse mega evento aqui. Você quer fazer parte disto aqui? A pessoa cresceu lá e disse, quero fazer parte disso. Qual é a minha parte nisso? A tua parte é essa aqui. Mas essa parte é fundamental para o sucesso do todo. E aí o cara se sentindo parte daquele todo ali, ele vai começando a chegar mais perto, a gente vai começando a criar laços. No final daquele processo todo, eu não só tinha muita gente, a gente tinha muitos amigos. Porque a gente estava convivendo ali em torno de um projeto, a gente aprendeu a trabalhar todo mundo junto. Então foi uma coisa assim bem bacana. Tinha gente que podia mais, que tinha mais potencial, mais talento, mais tempo, mais recurso. Tinha gente que podia menos, mas ninguém era dispensável. Eu não podia dizer pra ninguém, não, de você eu não preciso. Eu preciso de todo mundo. Vem pra dentro que a gente vai precisar de todo mundo. E aí eu consegui juntar esse pessoal todo assim. Mas é um processo que nem sempre funciona. E até por conta disso. A gente tem mais afinidade com um e com o outro, a gente se fecha naquela panelinha ali. E aí você vai ter vários grupos com várias lideranças e falta identificação com tudo. Essa seletividade, essa pergunta não está aqui não. Essa seletividade não é um, como eu poderia dizer, um apontamento para essa doença que a nossa juventude está sofrendo hoje. Então, acho que a gente passou aquela fase das tribos urbanas, o pessoal se juntava por atividade, e hoje a gente está nessas micro-redes aí, que toda a sociedade faz parte, e que dentro da igreja você vai ter reflexo disso. A gente às vezes perde a ideia do bonito da comunhão, que é a coisa da partilha, aquele que tem mais. Agora essas tribos não acabaram. Não, aquele que tem mais poder compartilhar com quem tem menos, o que tem menos poder aproveitar do que tem mais. Porque o preconceito na sociedade aumentou consideravelmente. Ou diminuíram por causa do individualismo. Também tem isso, mas com tristeza eu falo isso. A igreja, o grupo religioso, a igreja, talvez seja um lugar onde há mais preconceito. As pessoas são muito precipitadas nas suas conclusões. Isso acaba fazendo uma seleção. Como a gente falou do cara que chega com cabelo grande, do cara que chega com brinco, o cara que chega tatuado. O cara que chega vestido de mulher. Você está entendendo? A igreja hoje, assim, eu sei que não é um assunto, mas a igreja está preparada para receber alguém diferente dentro dela? Não está preparada para receber um garoto que está vivendo homossexualismo, que é Deveria, né? Deveria, não está. Talvez por isso o surgimento das igrejas que nós temos visto. E fazendo uma relação com jovens. Eu sou professor e eu trabalho com adolescentes. É inegável o crescimento do homossexualismo feminino. As meninas adolescentes estão cada vez mais experimentando o homossexualismo. Isso é fato, isso é notório. Muito mais do que os garotos. Muito mais. E delas elas conseguem fazer mais disfarçado porque elas precisam se transformar em meninos para isso. Elas mantêm o seu jeito feminino, mas a relação delas de amor, de namoro, é com outras meninas. Então você vê que a igreja não está preparada para cuidar de uma menina que tem uma dificuldade dessa. A igreja não está preparada para cuidar desse especificamente. Entendeu? Essa semana eu falei numa igreja pregando, eu falei assim, você tem coragem de chegar para um camarada que fica dando tiro na tua porta, um garoto novo, 16, 17 anos, que está portando um fuzil, uma boca de fumo, você tem coragem de chegar para um irmão, de orar por ele, de pôr a mão sobre ele. Mas você tem coragem de fazer isso? Você tem que estar disposto a fazer isso? Aí há um silêncio. Há um silêncio, porque a gente não está disposto a mexer nesse tipo de situação. Rola uma espiritualidade farisaica também, que é o seguinte, não, aqui nós somos melhores, nós somos superiores e a gente não se mistura com essa gente
interplanetária, e aí você acaba excluindo gente e você esquece que eu gosto daquela ideia do Brennan Manning no Evangelho Mal da Bíblia, que ele fala que o Evangelho é só, você compartilhar o Evangelho, é um mendigo contando pro outro onde conseguiu o pão. E é isso, a diferença entre a gente e o outro é porque você é um lugar onde serve pão e o outro ainda não. Tem gente que usa também, eu já ouvi uma frase muito parecida, parece que o Evangelho é um doente dizendo pro outro onde tem a cura. Sim. Mas não vai deixar de ser doente, o outro não vai deixar de ser mendigo. A diferença é que você tem acesso ao tratamento, à solução do teu problema, o outro ainda não. A gente estava pensando. Ele na verdade está chegando, né, porque alguém apresentou o local da cura, o local da. E a gente quer excluir quem não chegou. Da salvação. E aí acaba sendo recriminado. A gente estava falando sobre a questão do. A gente está falando dessa questão do dependente químico. Em vez de estar preparado para trabalhar com alguém que está tentando se livrar das drogas, está tentando se livrar do álcool, do cigarro. Um cara que vive um problema sério de depressão, que às vezes precisa de tratamento, inclusive tomando remédio, acompanhamento psiquiátrico e coisa e tal. Eu vou encontrar ainda hoje, em 2017, século XXI, gente achando que ser espiritual, botando a mão na cabeça das pessoas e vai oferecer o remédio. Mas isso aí Você está entendendo? São que os paradigmas são quebrados no primeiro ano de seminário. Eu fiz pesquisa na igreja sobre o papel da psicologia. E mais da metade das pessoas que eu pesquisei falou que não acredita. Não acredita na questão da psicologia como ajuda a quem está precisando. E isso é muito difícil. Deus nos dá ferramentas e a gente se nega a usar porque acha que não precisa. Mas essas ferramentas Deus nos permite para que as coisas sejam, para que ele chegue ao ponto de, olha, a gente perde tudo, agora é Deus. Eu conversei isso com uma psicóloga outro dia, disse assim, quando alguém está endemoniado, eu consigo perceber. Dá para perceber. Isso agora, quando não é demônio, eu não sei o que é. E aí pode ser um monte de distúrbios psicológicos, psiquiátricos, um monte de coisa. E por que eu não estudei isso aí? Eu não sei o que se trata. Então eu preciso de outras áreas do conhecimento para que o médico faça um laudo e dizer assim, ó, esse fulano precisa de remédio, esse aqui precisa de terapia, esse aqui está endemoniado mesmo, ora por ele. E vai haver os 3 casos. A gente é que às vezes não sabe lidar com o que é diferente da gente, com o poder da gente. A gente quer que todo mundo seja igual a gente. E quando o cara é diferente demais, aí a gente não sabe como lidar. Você falou da questão acho que foi lá no início, da questão do rapaz do brinco, cabelo, não sei o quê. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a Igreja Batista Betânia, lá do pastor Neil, eles estão com os motoqueiros lá. Não sei se vocês já ouviram falar. E aí aquela questão. Não, estou dizendo. Na hora aqui de São João tem um pastor que trabalha com isso. Também. Não, eu estou querendo dizer o seguinte, não há essa discriminação, na verdade, vem do teu jeito aí, e aí é aquela questão, com o tempo Deus vai mudando, né? Mas a seleção, ela acaba excluindo, né? E aí a gente faz um trabalho, às vezes, para trazer, a igreja que aceita, por exemplo, homossexuais como membros, ela é chamada de igreja inclusiva. Igreja inclusiva tem que ser todas elas, no sentido de incluir todo mundo. Vem todo mundo. Pronto, e aí o processo de discipulado, de crescimento cristão vai te fazendo transformar os vícios. O próprio pastor significa alívio. Aceitação. Alívio. Sim, conformação com aquilo ali. Agora, inclusão, no sentido pleno, deveriam ser todas as igrejas. Mesmo você é viciado, você é criminoso, você é homossexual, vem todo mundo. Dentro do processo de crescimento cristão, de discipulado, o Espírito Santo vai te transformando até você ser parecido com Jesus. Eu gosto muito de uma mensagem que eu ouvi do Neil, e ele diz assim, né, que uma vez uma irmã, alguém foi reclamar com ele que não pode deixar o celular dentro da igreja, naquele ali onde a gente bota a Bíblia, né? Eu falava, eu não posso nem deixar o celular ali, porque se eu deixar o celular ali e for no banheiro, quando eu voltar da escada, o celular não está lá. Aí ele pegou e falou assim, graças a Deus. Aí a irmã olhou para ele assim, regalou um olho,
A igreja é lugar de pessoas que precisam ser curadas e não de curados e não de santos. A gente acaba confundindo é claro, a reunião dos santos, a gente sabe disso. Agora, quanto mais pessoas desse nível nós tivermos dentro da igreja, é sinal que nós estamos atraindo, que o trabalho está sendo feito, está sendo bom, que as pessoas querem uma mudança, porque está havendo mudança na gente. Que são recebidas. Estão sendo recebidas. Da mesma forma como Jesus, por exemplo, vai na casa de Zaqueu, e Zaqueu não tinha tido um compromisso de mudar de vida. Mas Jesus vai lá, o recebe. A presença de Jesus faz ele mudar de vida. É o conflito, não sei, seria o conflito de Jesus em uma festa mundana. É um casamento. Ele viu o casamento que ele foi e o Salmo primeiro. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí Jesus vai na festa num casamento que não é cristão. E faz o vinho. E agora? E faz o vinho. Não transformou o vinho em água. Não, a festa está muito zoada, todo mundo bebendo água. Nesse caso que ele está citando, eu vejo que o que o salmista Jesus faz, Jesus anda com os pecadores, mas ele não se deixa influenciar. Não. Ele não se Ele não se deixa influenciar. Pelo contrário, ele influencia. O grande problema, talvez, das juventudes hoje é que não há esse. Eu tinha os dados. Quando eu falei do Salmo 1 e comparei com Jesus, é que ele não faz a discriminação. Mas ele não se influencia. Eu tinha os dados de uma pesquisa que eu tinha lido, e esses dias, acho que até no Congresso da Juventude que eu fui naquele dia, os dados foram atualizados. E para pior, que era os dados que eu tinha um dado que de cada 10 jovens universitários cristãos que entram na faculdade, 7 largam a fé. E aí, no Congresso da Juventude, esse dado foi atualizado para pior, porque 7 largam a fé no primeiro semestre. Tamanha a dificuldade de a pessoa influenciar alguém na faculdade, influenciar alguém na escola. É complicado demais. Esse lance da faculdade, eu tenho um problema grave, que é o seguinte: o cara vai para uma faculdade, aí vai ampliar o arcabouço de conhecimento, o professor é mega fundamentado no que está ensinando. E aí, quando ele tenta relacionar isso, o professor da escola dominical não está preparado biblicamente para poder embasar ele, para fazer a correlação entre uma coisa e outra. Às vezes, a liderança da juventude também não está preparada para esse tipo de coisa, e não tem ninguém na igreja. Então, às vezes, parece que as respostas religiosas que dão para ele na igreja não satisfazem como satisfaz as respostas racionais da universidade. E aí ele acaba aceitando que aquilo que é racional, mais fundamentado, aparentemente muito mais inteligente, muito mais bem construído, é superior a essa crendice, quando você não sabe articular uma coisa com outra. Eu fiz na igreja durante 3 anos seguidos, eu peguei os universitários da igreja e pedi para eles fazerem mini palestras de 25 minutos. O tema era o seguinte: o que você estuda na faculdade, o que tem a ver com a tua fé cristã? Aí tivemos biologia e fé, física e fé, tivemos as letras e a fé, o direito e a fé, a farmácia e a fé. E sempre aquele choque. Mas o que tem a ver com o que eu estudo com a minha fé cristã? Eu falei assim: eu acho que tem mais coisa do que você imagina. E aí o pessoal começou a relacionar uma coisa com a outra e viu que eles não estavam trabalhando em universos distintos. Que havia muitos pontos de convergência, que havia muita coisa ali que às vezes você tinha visões diferentes sobre o mesmo ponto, mas que bastava você se aprofundar um pouco no estudo e você conseguia fazer essas relações. Tem um monte de universitários lá na igreja que, tipo assim, vivem mega em paz, tanto com a faculdade quanto a sua fé, por conta dessa questão. Teve uma menina que ela fez engenharia de produção, ensinou pra gente aquele método PDCA, é o Plan, Do, Check and Adjust. É o planejamento, checar, fazer, checar e ajustar. E em todo planejamento ela faz isso. Encontrou vários momentos da Bíblia em que as pessoas planejavam fazer alguma coisa, faziam, depois avaliavam o que tinha feito, na próxima vez faziam diferente, porque podia ajustar para fazer melhor. Você começa a ver que há sentido na coisa. E aí, quando você consegue fazer esse diálogo, você consegue fazer isso aí acontecer, o cara não abandona a fé. Muito pelo contrário, ela se torna mais. Mas a questão também da questão da universidade também tem muito a ver com quanto que o cara se deixa influenciar pelo ambiente da faculdade.
Sim. Assim como a pessoa não tem, às vezes não tem ciência dessa relação com a sua área, com a fé, ele também não tem esse sentimento de o que eu estou fazendo aqui, o que estão me oferecendo, o que a minha Bíblia diz sobre isso, porque às vezes ele não tem uma relação muito próxima com a palavra, ele não tem muita relação próxima com a fé dele, entendeu? Então, essa influência. E aí as amizades em torno dele levam ele para um caminho totalmente diferente, e aí acaba o cara antes de 6 meses de faculdade já está largando, mas está frequentando festa, bar, etc, etc. Isso entra justamente nessa pergunta que eu vou fazer para vocês. Vocês acreditam que essa cultura gospel implantada hoje, essa do vale tudo, né? Funk, pagode, forró, se tornaram moda? Por que isso ocorre? Primeira pergunta. Por que isso ocorre? Por que isso ocorre? Cantar e dançar, olha como é que tá as coisas agora, a faculdade. Cantar e dançar com letras cristãs evangélicas não é fazer o que faltava em minha vida? Passe de sério. Eu vou te falar com sinceridade. Eu entrei na faculdade, a igreja não me dá nada. Aí o colega vai e me convida pra. Eu já estava doido para dançar um funk, já estava doido para dançar um pagode. Agora eu estou na faculdade, eu estou liberto. Eu fiz faculdade de educação física, tive que dançar em 4 períodos, uma avaliação. E em nenhum momento isso mexeu com a minha fé, porque eu sabia que fazia parte do processo avaliativo. Sabe dançar? Não. Não, por isso que mas não fiz feio. As notas foram boas. Mas a questão é a seguinte, eu particularmente, tem coisas que você pode dizer, é de Deus, não é de Deus. Tem coisas que particularmente, eu vou muito que Paulo diz, né? Ordem e decência. Eu não consigo ver, por exemplo, funk gospel com decência e ordem. Desculpa pra quem gosta, o pessoal que vai ver aí depois, que gosta, me perdoe, mas particularmente eu não consigo. Um pouco, talvez o pagode e tal. O forró não tem como falar porque, por exemplo, a gente teve esses últimos anos aí, a Junta de Missões Nacionais fez um hino oficial da campanha com forró. Então a gente sabe que no Nordeste, e foi muito bacana, e no Nordeste a gente sabe que tem muito dessa questão cultural, faz parte da cultura do povo, apesar de que eu acho que a cultura, o pastor Henrique Araújo fala muito disso, você tem que ter muito cuidado com essa questão cultural, né? Porque essa questão cultural não pode ultrapassar a sua relação com Deus, e isso é muito sério. Limite dos valores. Exatamente. Então, assim, mas a questão de música, tem pastores, tem colegas pastores que são muito radicais, tem alguns conservadores demais que não querem nem dança dentro da igreja, há uma ala conservadora na igreja batista que não quer ver dança nem pintado dentro da igreja. Eu sou bastante flexível, mas eu acho também, entendo também, que tem muito da permissividade nossa de deixar as coisas do mundo entrar dentro do nosso arraial. Acho que tudo tem limite. O ser humano precisa de limites. E quando você ultrapassa limites, você vai começar a achar que é tudo normal. É um hip hop, é uma dança sensual, é uma roupa sensual, e aí acaba desvirtuando o processo. Acho que esse mundo gospel precisa sair da nossa frente urgentemente. Né? A gente teve um problema agora dessa menina da Daniela Araújo, e acho que mais do que, eu não quero nem criticá-la, mas é um alerta para a gente, olha, precisamos ser sal e luz. Se a gente não for sal e luz na essência, as quedas continuarão sendo grandes. Porque aí qualquer um hoje, por exemplo, assim como ela cantava gospel e tinha os problemas dela com drogas, tem muitos cantores gospel que não usam músicos evangélicos, usam músicos profissionais que não têm nenhuma relação com Cristo, nenhuma relação de fé. É muito complicado. Eu vou numa pior. Eu acho que, por exemplo, o caso dela foi revelado, tem casos que não foram. Isso. E a gente nunca vai saber. Nunca vai saber. Mas existe o seguinte, existe um mercado gospel, se existe lei de mercado, se existe oferta porque existe demanda. Então se estão vendendo o funk gospel, o forró gospel, o rock gospel, o que é que seja, é porque existe gente que consome isso. No começo do gospel no Brasil, você vai voltar lá no começo dos anos 90, a ideia de todos aqueles caras que são pioneiros lá desde os anos 70, 80, o Rebanhão, depois o CG3, essa galera que começa com uma contracultura cristã no Brasil, a ideia era usar aquilo como linguagem para o evangelismo. Principalmente para o jovem.
Então era uma maneira de você atrair as pessoas para ouvirem música, e aí a partir daquilo ali você comunicar o evangelho. Só que a partir daí Mamon descobriu essa história, o troço começou a dar muito dinheiro, e aí todo mundo começou a fazer tudo, e nem sempre o tudo que se faz é com esse mesmo viés evangelístico, com essa mesma ideia que existia no começo. E aí só você bota o nome de Jesus na história e acha que a música virou gospel. Quando não virou, às vezes a mensagem é completamente herética, ela é doutrinariamente condenável, ela é teologicamente reprovável, você não tem nada ali que se aproveite, e às vezes em algum momento um compositor que não seja cristão, ou que não use o nome de Jesus na letra, vai falar de muito mais profundidade na nossa relação com Deus e com a transcendência e com tantas outras coisas, do que aquilo que a gente aceita dentro da igreja. A gente precisa ver isso com muito cuidado. Eu entendo que a gente tem que reter um monte de coisas que são boas, e outras coisas a gente tem que filtrar e dizer, ó, isso aqui passa da conta, isso aqui não... Porque não se a gente não tiver, aí a gente vai usar essa seletividade, por exemplo, ele citou Renato Russo nas nossas conversas. Renato Russo, ele conversa uma das suas músicas citando 1 Coríntios 13. E aí você vai dizer, pô, é gospel? Não, mas é cristão. Você está entendendo? Mas aí, o que ele está falando tem algum sentido? E aí eu entendo como música cristã, ou nessa questão, a música em si, a letra e a vida de quem fez e de quem está cantando. Se a gente não tiver essa correlação de vida, não tem como isso. Então, Mas é isso aí. Se Você não vai tiver... ter um cara que de repente arrebenta com uma música mega espiritual que te faz chorar no culto, mas tu não sabe da vida do cara. Exatamente, assim, mas quando o cara tá ali, poxa, você você é com ele Deus, né? Mais que você ouça, mais que você se emociona, é ele Deus. Mas é uma relação, é um discernimento puro ali, cara. Você tem que saber, será que o cara vive o que ele está cantando? Eu já ouvi relatos de cantores gospel que já viram ele tomando cerveja no bar. E aí você vai falar assim, pô, e aí? A gente vai cantar a música desse cara aqui na igreja? Como é que fica essa... A gente fica... Cara, a gente canta os salmos de Davi que não era flor que se cheirava. Exatamente. E aí você olha para... Mas só que aí, por outro lado, Vinícius, aí tem que tomar cuidado, porque isso não pode me fazer eu mergulhar no universo que, poxa, onde eu desprezo a música, a letra, a poesia, a mensagem que vem nas músicas de salvação. É isso que eu ia falar agora. Porque o cara não tenha, talvez o cara não tenha vida. Aí eu desprezo a música gospel, a letra cristã e tal, por um cara que não tem aí, que o cara não tem absolutamente nada de vida. Eu acho que em tudo isso tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio, é muito difícil. Por exemplo, tem gente eu tô assim, na minha vida, eu particularmente, não falo isso para os meus jovens lá na igreja, nunca falei, mas... Tu vai falar agora. Não, eu falo assim, de obrigação. Tá vendo aí? De obrigação. Não, nunca falei isso de obrigação. Eu nunca obriguei os meus jovens a não ouvir música que não seja cristã. Eles podem ouvir o que eles quiserem. Eu, na minha vida, eu tomei a decisão de não ouvir. Entendeu? E se o pessoal quiser um relato, o pessoal dá uma olhada no YouTube, no vídeo do Rodolfo, que era vocalista do Raimundos, e vê o que ele fala sobre as músicas que ele fazia. É um testemunho interessante para que a gente possa refletir sobre essa questão do que está entrando nas igrejas, o que eu ouço no meu fone de ouvido, qual a mensagem que eu tenho para essa rapaziada. Eu acho que a gente tem que saber filtrar isso aí e entender a mensagem. E é complicado também, por exemplo, que você vai pegar música gospel que não te acrescenta em nada, melhor deixar ela para outro momento, deixa de lado ali. Tem música que é muito bacana, muito animada, muito legal, mas a letra não comunica. E tem algumas canções que vão falar muito profundamente, assim. Eu acho que o U2 tem uma música que chama In the Name of Love, em que ele correlaciona a história do Martin Luther King Jr. com a história de Jesus Cristo. Um homem que veio em nome do amor, que viveu, que sofreu, que morreu, que entregou a sua vida por uma causa. E diz assim, será que a gente precisa chegar às últimas consequências por tentar viver e pregar o amor? O nome da música é isso, In the Name of Love, em nome do amor. E ele pergunta, o que mais a gente faz em nome do amor? Né? Então ele faz uma relação que é bastante Pastor curiosa. Podemos, acho que cita essa música numa palestra que ele fala justamente sobre isso. Estou bem acompanhado. Ele fala
esse vídeo no YouTube. E assim, a gente fica numa situação muito complicada, porque a gente, assim, eu não consigo ver a igreja como um lugar que você é obrigado a não fazer isso. Você está proibido de fazer isso. Não. A gente pode recomendar e orientar. Todas as coisas no são final isso. a decisão A gente É tem que sempre de quem... do outro. Exato, cara. Agora, convenhamos também o seguinte, é outra pergunta, tá? Essa moda tem, a gente pode dizer isso com propriedade, eu acredito nisso, tem dado sentido à vida de muitos jovens e tem trago muitos problemas para a igreja. O que fazer? Olha, assim, eu particularmente, eu não gosto dessas questões de moda. A moda, ela acaba com a sua personalidade. Porque você nunca é você mesmo. Ou seja, nesse momento, então, tu é mais conservador. Nunca é você. É sempre aquilo que o outro impõe em você. O momento tá... O momento é aquilo ali. Por exemplo, se a moda agora é usar boné, então eu vou usar boné. Se agora a moda é não usar boné, é usar gel, eu vou usar gel. Quando é que vai ser você? Quando é que será você que vai... Sua identidade. A sua identidade. Como cristão, como jovem, como adolescente. Quando é que você vai ser a sua personalidade? Você sempre vai ser influenciado. É aquilo que você da faculdade que ele estava fazendo. Você vai sempre ser influenciado, mesmo que o professor tenha a base fundamentada, teórica, mas o que você vive, o que você é, não vale. Você sempre vive aquilo que os outros impõem, ou aquilo que Deus coloca no teu coração. Quando é que você vai decidir ser Quando é que você vai decidir? Quando é que você vai encher assim, olha, chega gente, eu preciso viver a minha vida. Só daqui a pouco a sua esposa quem vai escolher são os outros, o seu trabalho quem vai escolher são os outros. E fazem, né? Sim. E fazem. Sim. Você tá entendendo? Se você a moda agora, como a gente viveu uma época atrás, a moda é ter locadora. Aí vou montar uma locadora. Aí acabou, agora é uma house. Aí não vou montar uma... Quando é que você vai ser você? Lan House já passou. Não, já passou. Agora é Uber. Agora é Uber. É, todo mundo é Uber. Ou então agora é hamburgueria artesanal. Quando é que vai ser você que vai assumir o seu papel na sociedade e falar assim, sou eu vou fazer isso, eu vou escolher isso para minha vida. Não que moda seja proibido, mas quando é que você vai assumir A gente tem que parar de a sua vida como ir nessa maré. jovem? Essa maré é muito difícil, a maré. Mas seguir moda, eu gosto de João Batista por causa disso, né? Ele era o cara mais underground que eu já ouvi dizer. Porque o pai dele era... O oposto de tudo. O pai dele era sacerdote, ele larga o templo e vai pregar no deserto. E as pessoas já estão... Pô, a moda era vestir certas roupas e certos vestidos e carro, não sei o que, ele não tá nem aí. A comida era que é, o judeu comeu comida kosher. Ele, não, comer gafanhoto, porque nem o kosher me interessa. Cara, o cara não tava nem aí pra coisa nenhuma. Você tá entendendo? A gente não precisa chegar nesse nível de ascetismo, mas também a gente não precisa ficar nesse nível de... Mas o outro extremo também é ruim. Qualquer moda que aparece a gente tentar querer aderir, ou qualquer estilo, porque aí acaba não sendo... E assim, a igreja sofreu muito com isso. A nossa igreja sofreu muito com isso, principalmente com juventude, porque quando começou a questão dos grupos de coreografia, muita gente foi na moda. E você vê hoje poucos grupos de coreografia. Porque muitos foram na moda de, vamos montar um grupo de dança, porque a igreja tal tem um grupo de dança, porque a igreja lá tem um grupo de dança. Só que para você montar um ministério não é tão simples assim. Você tem que ter oração, você tem que ter chamado, você tem que ter gente compromissada, você tem que ter dedicação. Assim como a gente se dedica para sentar numa mesa dessa, ficar horas e horas orando, com um monte de Bíblia assim do lado, para pegar o melhor de Deus para aquela mensagem, um grupo de dança, um ministério de louvor é a mesma situação. Então, vamos montar um ministério de louvor, porque está todo mundo montando um ministério de louvor. Nós vamos montar um grupo de dança, está todo mundo montando um grupo de dança. Não, você precisa entender o que Deus quer para aquela juventude, para aquela realidade ali. E aí, de repente, o grupo de dança não vai interferir em nada, só vai te dar problema. Só vai ter gente indisciplinada, sem vida com Deus, e que você vai ter que, daqui a pouco, eu tive uma experiência que foi o seguinte, uma galera lá chegou mais de 20 anos atrás na nossa igreja, porque tinha um grupo de dança, o pessoal gostava de dançar e vieram chegando só para dançar. E aquilo ali foi o canal para ir dizendo, a gente não junta só para dançar, a gente junta aqui no domingo também para ouvir da Bíblia, a gente junta aqui para falar de Jesus, eu queria compartilhar Jesus com vocês. Rapidinho trazia uma palavra, uma galera foi chegando para Jesus e está firme ainda hoje, 20 anos depois, estão firmes ainda hoje, liderando as igrejas por aí,
porque aquilo ali foi a linguagem. No caso assim, quando você usa esse tipo de ministério para atrair pessoas, é totalmente válido. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, por exemplo, Só por não tem diversão. nada. Não tem nada. Mas a igreja aqui, a primeira igreja batista aqui do bairro, não sei de onde, tem grupo de coreografia lá. Ah, se eles têm, por que eu não posso ter? Aí junta o pessoal da igreja para fazer. Só que não tem preparação, não tem informação, não tem técnica, não há nenhum tipo de preocupação com nada. Não sabe nada. Não sabe nada, aí começa a fazer maluquice. Tá entendendo? E aí você vai começar a falar assim, gente, porque assim, eu não sou contra, por Deus, eu não sou contra. Mas eu acho que assim como a pregação precisa ter uma mensagem, a música tem que ter uma mensagem, a dança também tem que ter uma mensagem. Sim. Fazer as coisas na igreja sem ter um objetivo de mensagem, de trazer algo da parte de Deus para as pessoas, também ela perde totalmente sentido. Fazer por fazer perde esse sentido. Então essa questão da moda, da questão é muito difícil. Agora, liderando juventude também, eu já promovi vários eventos cujo objetivo não era nada senão apenas a gente dançar para se divertir. Bota uma música agitada aí, vamos ser jovens. Ponto. Porque o objetivo era aquele. Agora, culto, momento espiritual, que você está acompanhando a igreja toda, eu acho que já um exemplo disso que eu estou falando é o tal do Gospel Night. As pessoas nas igrejas faziam Gospel Night porque uma teve resultado e ele começou a fazer do outro lado. Só que aí quando começou o pessoal de shortinho, o funk rolar e as coisas começaram a acontecer perdeu o foco. fora daquele correria contexto, Perdeu o foco. perdeu esse tempo e a igreja, e é como eu falando no início, mas é crente, olha como é que estão se pegando, Sim. olha como é que estão namorando, olha a roupa que ela está usando. Você lembra que 1 Coríntios 11, o Paulo dá uma bronca neles, porque a celebração da ceia estava virando escândalo. Boa lembrança. Bom, vamos terminar. Por que ler a coluna curtinha? Por que ler? Porque tem tanta informação rolando no mundo, você tem que selecionar a informação de algum lugar que vai te acrescentar alguma coisa. E às vezes é tanto que a gente não sabe onde buscar. Então, se ir numa fonte mais segura, garantida, de alguma coisa que vai acrescentar alguma coisa para a tua vida, eu acho que vai ser legal. A Coluna Cortinas é um desses bons canais que a gente pode gastar um bom tempo ali investindo em crescimento e aperfeiçoamento. Assim, eu sou muito fã de rede social, gosto muito de rede social. E às vezes a galera compartilha coisas na rede social que não tem sentido nenhum e que não tem nenhum tipo de embasamento. Compartilham, às vezes até sem ler o que está sendo compartilhado. Mas no caso da Coluna Curtinhas, acho que é uma oportunidade de ouro para você ter conteúdo. Eu abro sempre os pastores muito sérios ali, seminaristas, pessoas muito sérias escrevendo sobre coisas atuais, que acho que é a chave do negócio é você discutir coisas atuais, coisas que estão acontecendo ali na tua frente, na hora, na realidade. Então é um canal que você pode ter certeza, tanto no Face como no site, você vai ter muito conteúdo de qualidade, vai ter isso sem contar a nossa entrevista hoje, né? Sem a nossa entrevista já é um conteúdo de qualidade. Imagine com a nossa entrevista, aí com a nossa conversa. É um canal assim, em falta, gente. Infelizmente alguns sites gospel, né? Estão ligados muito na parte da fofoca, quem está acontecendo com o cantor A, cantor B, né? Quem o cantor A que casou com não sei quem, outro que se separou. Eu acho que a gente precisa buscar conteúdo para a gente crescer, para a gente se fortalecer como cristão, discutir assuntos atuais. Então a Coluna Cortinas aí é um canal abençoado de Deus para a tua vida. Um conselho para os nossos jovens. Conselho para os jovens cristãos. Conselho que Paulo deu a Timóteo: não deixa nunca ninguém esculhambar vocês, porque vocês são novos. Sigam o conselho. Vou procurar nova tradução da super linguagem de hoje. Ele vai. Não deixa ninguém esculhambar vocês, porque vocês são jovens. Vai lá no conselho de 1 João aos jovens e lembrem-se que vocês são fortes, que a palavra de Deus está em vocês, seja vencido no maligno. E aí sigam em frente, façam o que tem que fazer, confiados em Deus, e não esquenta a cabeça com quem estiver falando outras coisas para desencorajar. Mas ouça sempre a voz de Deus naquilo que Ele toca no teu coração e naquilo que Ele te ensina através dos seus líderes, do seu pastor, das pessoas que têm uma caminhada há mais tempo com você. Vai ser uma boa orientação para você seguir uma boa
boa vida cristã em todos os aspectos da vida, não só na igreja, mas em tudo que você fizer. Mas que você, jovem que está aqui, da gente, que acompanha toda essa nossa conversa, que você seja muito abençoado por Deus, que a paz do Senhor esteja sempre contigo, que você não se deixe influenciar, seja sempre um sal e luz nessa sociedade cada vez mais complicada, né? A gente não pode esquecer que muito dessa violência que vivemos é um pouco da nossa omissão como cristão, né? Então, de repente, você que está aí ouvindo, vendo a gente, possa ter a oportunidade de colocar isso no seu coração, falar assim, eu preciso fazer algo pelo reino de Deus, eu preciso fazer algo pela minha casa. Deus quer transformar a sua casa, a sua família, e Ele quer usar você para transformar todo o contexto. Assim como eu, quando tinha 8 anos, quando me batizei, minha mãe não era crente, hoje minha mãe é diaconisa. Então, assim eu sei que foi muito do que eu fazia na igreja, e hoje minha mãe está sendo abençoada, que tem um ministério, pelo fato de eu novo entender que eu podia mudar a história da minha família. Você, como jovem adolescente, não se negue a isso. Você pode mudar a história da sua família, a história da sua casa, só você deixar Cristo entrar na sua vida de verdade, deixar o agir de Deus na sua vida. Eu tenho certeza absoluta que Ele vai usar você em todas as áreas da sua vida, na escola, na faculdade, no seu convívio social. Deus quer mudar essa sociedade, Deus quer mudar o Brasil, Ele conta com você. Deus te abençoe. Amém. Eu estive conversando com o pastor Felipe Narciso e com o pastor Vinícius Vargas, né? O Felipe já nos escreveu um texto, está lá na coluna Curtinhas. Cobre dele, porque eu tenho cobrado, né? Mais texto. Por mim, ele escreve toda semana. Toda semana para mim tem um texto dele, né? Também já fiz o convite para o Vinícius, né, para nos escrever um texto. Por mim também estaria lá toda semana, né, escrevendo lá um textozinho, colocando lá para você, para todos nós, estarmos lendo, nos abençoando. E assim, para mim foi um prazer tê-los aqui, né, conosco, tê-los, né, vai no canal na coluna Curtinhas, e para mim é um prazer ter conhecido vocês, e em tão pouco tempo os laços, né, estarem tão próximos. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês são mais jovens do que eu, mas eu lamento dizer, sou mais de 10 anos mais velho do que vocês, mas assim, vejo vocês jovens pastores, mas cheios de compromissos, cheios de vontade, de garra, né, para abençoar a vida dessa juventude que está aí. Que o Senhor possa abençoar cada vez mais a vida de vocês, fortalecendo, dando força, ajudando e não permitindo que nada venha esmorecer essa alegria que vocês têm de trabalhar com essa juventude. Muito obrigado, Deus te abençoe. Eu espero que vocês voltem sempre. Espero que vocês voltem outras vezes, porque assim, vou ser muito sincero, adorei o papo. Amém? Deus abençoe, até a próxima.